Noah nasceu como o 13º filho da família real, um dos 13 príncipes imperiais, nascido das entranhas do rei. Ele abre os olhos e vê uma mulher gentil olhando para ele, se perguntando se aquela figura seria sua mãe ou apenas uma das criadas do palácio. Mas antes que pudesse sequer descobrir, o rosto de um velho barbudo que se revela ser seu pai, o próprio rei, se aproxima dele para inspecioná-lo de cima a baixo. O rei comenta que Noah parece ter puxado a mãe, e a mãe imediatamente se encolhe, alegando que os olhos e sobrancelhas dele são idênticos aos do rei. Noah percebe que pode ver seus próprios atributos, mas nada parece fazer sentido para ele ainda. De repente, um dos magos da corte se aproxima e o segura delicadamente nos braços antes de anunciar ao rei que Noah tem afinidade mágica com a água. O rei ri alegremente com isso, afirmando que quando Noah atingir a maioridade, ele receberá as terras dos Reinos do Sul, onde a maioria dos clãs de magos da água vive, para que possa governá-los com justiça. Com isso, o rei pede ao mago da corte para dar uma olhada nos atributos de Noah. Mas no momento em que seus atributos são revelados, toda a corte fica em silêncio, enquanto até o rei tem dificuldade em acreditar nos próprios olhos. Uma das pessoas na corte grita que é um milagre, enquanto os outros se juntam ao coro, o que confunde Noah, que então verifica seus próprios atributos, apenas para perceber que ele tem os atributos de um mago da água rank, algo inédito, muito menos atingir isso ao nascer. 6 anos se passam depois daquele dia, e Noah cresceu e se tornou um jovem saudável. Ele lentamente aprendeu sobre o reino dos espelhos, que seu pai governa, onde as coisas têm estado calmas por várias décadas, com as pessoas vivendo pacificamente, sem qualquer guerra. O rei é muito amado pelo público em geral, assim como seus filhos, que são adorados pelos locais e pelas famílias nobres do país. Mas Noah não está realmente interessado na intriga política do reino, pois percebeu algo sobre si mesmo nos últimos 6 anos. Acontece que ele tem um dom especial que ninguém mais conhece. Ele pode sugar a XP de seus subordinados, o que significa que quanto mais criadas ele tiver, mais forte ele pode se tornar. Isso também significa que, ao contrário de outras pessoas que têm um limite em seus níveis, Noah pode subir de rank indefinidamente e se tornar o mago mais forte do planeta. Suas criadas parecem ser completamente leais a ele enquanto discutem como, mesmo aos 6 anos, Noah se comporta mais como um adulto do que como uma criança pequena. Ele logo vai para a sala de jantar para tomar café da manhã e pensa em como suas habilidades e capacidades são bastante limitadas neste ponto, por causa de sua pouca idade. Mas se ele continuar treinando, deve continuar a crescer em um ritmo rápido e ofuscar seus irmãos mais velhos também. Seus pensamentos são interrompidos por uma bela criada chamada Evelyn, que lhe diz que o príncipe herdeiro do reino e o 4º príncipe vieram visitá-lo. Noah decide terminar rapidamente seu café da manhã, pois, embora sejam seus irmãos, ele não deve fazer o príncipe herdeiro de todo o reino esperar. Ele logo entra na sala de visitas e se ajoelha enquanto cumprimenta seus irmãos mais velhos, o príncipe herdeiro Albert e o 4º príncipe Henry. Albert olha para Noah com olhos frios, perguntando onde ele estava, enquanto Henry o cumprimenta mais calorosamente, afirmando que Noah parece estar se tornando um jovem cortês. Albert afirma que Noah será um excelente chanceler um dia e lhe diz que tem um presente para Noah. Ele bate palmas e imediatamente um servo aterrorizado entra na sala carregando um pequeno caixão que emana uma aura mortal. Noah fica confuso com um presente tão estranho, mas Albert ordena ao servo que abra o caixão, o que ele é forçado a fazer com relutância. No momento em que ele abre o caixão, uma aura de homens mortos e moribundos irrompe na sala, que Noah pode sentir claramente enquanto ele olha para a espada dentro do caixão, se perguntando o que diabos ele acabou de sentir. Antes que tivesse chance de recuperar a compostura, Albert lhe diz para pegá-la e ver como se sente. Noah percebe que não quer realmente manusear a lâmina, mas, considerando que é um presente do príncipe real, ele não pode realmente recusar e é forçado a pegá-la. Ele pega a espada gentilmente e a levanta, embora seja muito grande para seu corpo minúsculo agora. Albert sorri e diz a Noah que sabia que Noah conseguiria, e finalmente explica que esta lâmina é uma espada especial projetada para magos da água empunharem e é conhecida como Leviatã. Ele também revela que, antes dele, mais de 120 pessoas tentaram segurá-la, mas nenhuma sobreviveu para contar a história. Isso o assusta, e ele quase deixa cair a lâmina brilhante. Mas Henry lhe diz para não se preocupar, pois a maldição desta espada é tão forte que ele teria morrido no momento em que a tocasse, se a espada se recusasse a aceitá-lo. Com isso, Albert e Henry se levantam para sair, enquanto Noah se curva, pensando consigo mesmo como este príncipe herdeiro desprezível, que infelizmente é seu próprio irmão mais velho, estava testando-o com uma tarefa tão perigosa sem absolutamente nenhuma razão. Mas ele sabe que se dissesse em voz alta, significaria sua cabeça em uma estaca. Mais tarde naquela noite, enquanto Noah se preparava para dormir, ele percebe que uma de suas criadas parecia muito tensa, então ele pergunta se ela está bem. Zoe, a criada, a princípio hesita, mas quando Noah insiste na verdade, ela imediatamente se ajoelha alegando que quer uma folga, pois houve uma enchente em sua aldeia e tudo foi levado. Sua família está morrendo de fome, e ela planeja vender seu corpo no Distrito da Luz Vermelha na esperança de arrecadar dinheiro suficiente para ajudar sua família. Noah a manda parar de falar, afirmando que Zoe é sua criada pessoal, e ele não pode deixá-la ir por tanto tempo.
Ele diz a ela para trazer a mãe para a propriedade e ele lhe dará o trabalho de responsável por fechar o portão dos fundos e pagará $5.000 por mês. Zoe fica confusa com isso e afirma que nunca ouviu falar de tal posição, e mesmo assim o salário parece ser incrivelmente alto. Noah diz a ela para não se preocupar com isso e também diz que há uma casa vazia nos arredores ocidentais da capital que ela pode ocupar e morar com a mãe. Zoe não consegue acreditar no que ouve e começa a chorar quando Dylan, o mordomo da casa, sai e pergunta a Noah se ele queria alguma coisa. Noah pergunta se ele está ciente da enchente na cidade natal de Zoe e diz para ele comprar o máximo de terra possível naquela área. Dylan fica confuso, pois seria um mau investimento, mas Noah diz que eles precisam proteger as pessoas necessitadas lá, pois se não intervirem, um bando de vilões ocupará aquela terra e começará a invadir. Dylan fica chocado com isso e Noah pergunta o que há de errado, mas Dylan responde que está apenas surpreso com a forma como Noah está gerenciando a situação com a perspicácia de um homem experiente, considerando que ele nunca experimentou algo assim antes. Noah pensa em como ele viu mais do que sua cota de destruição em sua vida anterior, mas obviamente não pode revelar isso a ninguém. Dylan responde que, de acordo com sua estimativa, toda a Terra deve custar aproximadamente $70 milhões, o que choca Zoe. Até Noah sabe que é uma quantia muito grande. Todo o seu grupo de criados ganha aproximadamente $80 mil por ano. Ele mesmo tem cerca de $50 milhões em fundos de impostos e presentes de seus irmãos, mas isso ainda deixa $20 milhões. Ele se vira e pergunta a Dylan sobre a terra que eles têm no sul da capital e afirma que terão que vender essa terra. Dylan fica chocado e aconselha Noah contra isso, já que aquela terra foi um presente de seu pai, o próprio rei, e vender essa terra seria inimaginavelmente rude para sua própria família imperial. Noah diz a ele para não se preocupar com tudo isso, pois ele lidará com seu próprio pai mais tarde. E diz a eles que os nobres têm o dever de se sacrificar para trazer paz e felicidade entre seus súditos. Mais do que isso, ele também sabe que um nobre que se faz de Marte é amado pelo público, o que pode ser útil mais cedo ou mais tarde. Dylan se curva a ele e diz que cuidará de tudo antes de sair para fazer todos os preparativos necessários. Na manhã seguinte, Noah se prepara com seu exército de criadas para preparar tudo para uma inspeção da área inundada. Quando é chamado pelo quarto príncipe Henry, ele imediatamente corre até ele com uma saudação calorosa, desculpando-se por não ter vindo antes, mas Henry lhe diz para não se preocupar e pergunta onde exatamente Noah planeja ir. Noah responde que há uma região chamada Dassa, que foi completamente inundada e ele pretende comprar algumas terras lá e planeja inspecionar a área para avaliar os danos. Henry nota a espada que Albert lhe deu e pergunta se ele planeja usá-la durante sua visita. Noah responde que está carregando-a apenas para o caso de precisar usá-la, mas ainda não tem certeza, já que não sentiu nada de diferente em relação a ela desde seu primeiro encontro. Henry afasta Noah dos olhos curiosos e diz a ele que estava um pouco preocupado com aquela espada e a generosidade repentina de Albert. Então ele fez algumas pesquisas por conta própria e descobriu que a espada parece ter vontade própria e só pode ser controlada por alguém que ela reconheça como seu verdadeiro mestre. Noah se lembra da visão que teve sobre todas as pessoas anteriores que tentaram dominá-la, e percebe que esta espada é basicamente como um cão louco, e ele terá que conquistar sua posse antes que possa realmente dominá-la. Henry lhe diz para ter cuidado e desaconselha usá-la a menos que seja absolutamente necessário, pois ele tem um mau pressentimento de que a espada tirará sua vida, assim como tirou a de centenas de pessoas antes dele. Com esse aviso, Noah parte para a região de Dassa e fica surpreso ao ver o nível de destruição causado pelas enchentes. Ele diz a Dylan para encontrar o escritório do governo próximo e descobrir as escrituras dessas terras. Então ele se move para a aldeia ao lado de Zoe para ter uma ideia melhor do que está acontecendo no local. Ele nota homens em abrigos improvisados se reunindo para pegar a comida de socorro do governo, o que o deixa um pouco feliz, mas isso desaparece completamente quando ele dá uma mordida no mingau de má qualidade que lhes é servido. Ele não consegue acreditar como o governo pode ter padrões tão baixos e ia perguntar pelo oficial local desta área, quando, por sorte, o oficial local, chamado Lord Gal, entra na área para uma inspeção. Noah esperava que ele tomasse medidas contra a terrível qualidade da comida, mas para sua surpresa, o homem tapou o nariz e deu uma olhada no mingau antes de afirmar que era suficiente, o que deixou os cozinheiros felizes, que estavam basicamente se aproveitando da situação. O chefe de cozinha lhe diz que sua comida está pronta na mansão e Gal imediatamente decide partir para o banquete que o esperava. Noah não aguentou isso e imediatamente foi confrontar o homem. Ele chama Gal de um pequeno bastardo corrupto com um pinto minúsculo, o que o atinge onde mais dói, e o homem com o ego frágil imediatamente saca uma espada contra Noah. Noah imediatamente chama pela espada Leviatã que Albert lhe deu, esperando que ela o matasse, e a espada imediatamente voa em sua direção. A princípio, ele pensou que a espada apenas o obedeceria, mas ele de repente percebe a verdadeira força da espada quando ela começa a resistir a ele, queimando-o com sua poderosa aura sinistra. Noah, no entanto, se recusa a recuar e continua, e finalmente consegue superar a espada, assumindo o controle da lâmina lendária de uma vez por todas.
Uma vez feito isso, Gal não teve chance, pois Noah facilmente parou seu ataque e decidiu que a sentença por enganar os locais durante um tempo de desastre não é outra senão a morte. Com um golpe rápido, Noah decepou a cabeça, chocando a todos na área. Imediatamente, os guardas começam a cercá-los e ele teria sido linchado. Mas ele crava a espada no chão, criando um buraco incrivelmente profundo na terra, chocando a todos. O caos atraiu a atenção do cavaleiro chamado Rowan, que foi recentemente nomeado gerente desta área, e ele imediatamente reconhece Noah e se ajoelha. Todos ficaram surpresos, mas logo o seguiram, ajoelhando-se diante dele, enquanto Noah diz a Rowan que a primeira coisa que ele precisa fazer é garantir que todos aqui recebam boa comida. E Rowan imediatamente se desculpa por sua supervisão e se dedica à tarefa. Depois que ele retorna, Noah é imediatamente chamado à capital por seu pai, onde ele esperava ser repreendido, mas para sua surpresa, seu pai o elogiou por tomar as decisões quando as tomou e verifica seus atributos novamente, que cresceram desde a última vez que os viu. Ele agradece a Noah por sua ajuda e diz que precisará dele para continuar a ajudá-lo a governar este reino. Alguns dias se passam, mas Noah permanece na capital da cidade, pois esta cidade é o coração pulsante de todo o reino e o lugar mais próspero de longe, onde muitas pessoas talentosas vêm para encontrar trabalho. Seu plano é conseguir uma dessas pessoas talentosas para si, para que ele possa aumentar seus próprios atributos e rapidamente se tornar uma força a ser reconhecida. Sua primeira candidata é uma jovem de quem ele ouviu falar, que supostamente é uma cantora incrível que recentemente tem sido comentada como uma estrela em ascensão brilhante. Ele descobre o teatro onde ela vai se apresentar e se senta ao lado de Zoe, para ver se ela vale a pena ou não. Logo, uma jovem com um chapéu alto chamada Ali surge no palco e se prepara para se apresentar. Ela logo começa a cantar e imediatamente Noah fica hipnotizado com sua voz. Ele sabe que ela não é a melhor cantora tecnicamente que ele já ouviu, mas ela é definitivamente a cantora que parece amar muito sua arte. Ele pensa que com o treinamento e a orientação certos, ela pode alcançar a grandeza e começa a considerar tomá-la sob sua asa. Antes mesmo que a apresentação pudesse terminar, um bando de capangas invade o teatro e grita para Ali calar a boca. Toda a plateia prende a respiração, se perguntando o que esses vilões querem, enquanto Ali fica ali assustada enquanto os capangas se dirigem ao palco. Um dos trabalhadores tenta intervir, mas o gordo imediatamente o empurra para o lado antes de pular no palco. Ele grita para ela pagar, alegando que cantar nesses palcos não lhe dará dinheiro suficiente para pagar as dívidas de seu pai. Ela treme, enquanto lhe diz para por favor deixá-la ir, pois está tentando ganhar dinheiro e os pagará em breve. Mas o gordo lhe diz que essa é uma maneira lixo de ganhar dinheiro e se ela quiser ganhar muito dinheiro rápido e fácil, ela precisa começar um canal de mídia social e postar thirst traps lá ou fotos de selfie, talvez sua água de banho. Ela lhe diz que é uma garota respeitada e nunca se rebaixaria a fazer coisas assim, mas o gordo ameaça quebrar as duas pernas dela se ela não fizer o que ele diz. É quando Noah decide intervir e diz ao gordo para se afastar da garota imediatamente. O gordo se vira e diz a Noah para voltar para o colo da mãe e beber um pouco de leite, ou ele vai espancá-lo. Noah não se importa, porém. Ele pula do assento e começa a caminhar em direção ao palco, dizendo ao gordo que é ilegal fazer crianças assumirem as responsabilidades dos pais por decreto da lei imperial. Também é ilegal forçar pessoas a venderem seus corpos para pagar qualquer tipo de dívida. O gordo o agarra com raiva pela gola e o levanta no ar, alegando que hoje é o último dia de Noah na Terra. Mas ele não sabe realmente com quem está falando. Com um estalar de dedos, Noah cria uma aura roxa ameaçadora que derruba os 3 capangas no chão, enquanto Noah saca sua espada e a aponta para o gordo. Os capangas percebem que podem estar em desvantagem neste ponto, então imediatamente colocam o rabo entre as pernas e começam a fugir. Zoe vai em direção ao trabalhador ferido e o ajuda a se levantar, enquanto Noah lhe diz que ele deve enviá-los a ele se eles voltarem a este lugar para assediar alguém. Zoe lhe entrega um cartão de visitas e o trabalhador fica chocado ao ver que o garoto à sua frente é na verdade um príncipe deste reino. Noah não se importa muito com a fanfarra, porém, e se vira para Ali e pergunta quais são suas despesas mensais. Ela pensa sobre isso por um tempo, considerando o fato de que ela também tem que lidar com o tratamento de sua mãe, e responde que suas despesas mensais devem ser em torno de $600. Noah diz a ela que ele pagará $2.500 por mês para que ela possa trabalhar em seu canto e melhorar. Ela fica chocada ao ouvir isso e não consegue acreditar nos próprios ouvidos, enquanto Noah lhe diz que seu salário também aumentaria à medida que ela melhorasse. Com isso, ele lhe diz para completar a música, pois adoraria ouvir como termina, e retorna ao seu assento. Mais tarde naquela noite, quando ele voltou para sua própria casa, foi recebido por suas criadas quando de repente percebe que os capangas da tarde estão curvando suas cabeças ao chão, implorando por uma audiência para que possam se desculpar. Ele sabe que só agora eles perceberam que ele era o príncipe do reino, mas decide não os entreter e diz à sua criada para mandá-los embora, alegando que um príncipe não tem tempo para se encontrar com pessoas aleatoriamente. Justo então, seu irmão mais velho, Henry, também chega, afirmando que ele tomou a decisão certa, pois desvalorizaria sua própria autoridade como príncipe se falasse com esses plebeus sempre que quisessem.
Noah lhe diz que não foi a única razão pela qual ele decidiu mandá-los embora, e explica que quer que eles pensem que ele ainda está muito zangado com a palhaçada que fizeram com a garota hoje, e que isso pode assustá-los o suficiente para não tentar incomodá-la novamente. Henry pergunta quem é essa garota e por que ele parece tão investido nela. Ele afirma que ela é uma cantora muito boa, e ele pensa que ela pode ser um trunfo para o reino se ela continuar a se aprimorar. Henry sorri, afirmando que ele é muito jovem, mas ainda pensa nas complexidades da situação como um adulto. Ele menciona que Gary tem idade próxima dele, mas age como uma criança total e não é nem de perto tão inteligente quanto ele. Noah responde educadamente que Gary também começaria a entender a situação em breve. Ele sabe que, embora os chame de irmãos, Henry e Gary são irmãos de sangue verdadeiros, já que são da mesma mãe. Enquanto ele tem uma mãe diferente, Henry então vira a conversa para a espada de Noah, alegando que ele realmente não achava possível, mas Noah parece ter dominado a espada. Ele então pergunta onde exatamente está a espada e como ele a carrega, já que ela deveria ser muito grande para ele de qualquer forma. Noah se levanta e mostra como ele faz isso, usando rapidamente sua magia para invocar a espada bem na frente de seu irmão. Henry ficou chocado, pois esta foi a primeira vez que ele viu alguém tirar coisas do rabo, e pergunta o quão fundo ele a colocou e se doeu. Noah lhe diz que não é nada disso, e ele simplesmente encolhe a espada para um tamanho pequeno e então a esconde bem dentro de sua própria manga. Henry fica sem palavras e se senta com um baque, afirmando com um suspiro que Noah simplesmente o surpreende, já que aquela espada era considerada amaldiçoada e guardada com todos os outros tesouros nacionais por mais de 2 séculos a esta altura, e ninguém na história escrita é conhecido por ter conquistado aquela lâmina. Mais tarde naquela noite, Noah decide ir a uma celebração para a qual foi convidado e avista os capangas ainda no chão. O gordo fica enfurecido mais uma vez, já que continua sendo ignorado, e grita que pode matá-lo onde quiser, então ele não deveria tentar agir como todo-poderoso. Em retaliação, Noah simplesmente libera uma pequena quantidade de energia de sua espada, o que imediatamente derruba o gordo de joelhos mais uma vez. Noah então entra na carruagem e logo chega ao seu destino, onde um velho chamado Ray o recebe. O salão de baile imediatamente começa a borbulhar de excitação, com a notícia do 13º príncipe agitando o ambiente. Ray pergunta a Noah sobre a espada que ele carrega, e ele responde que é a lendária lâmina, tida como amaldiçoada, um presente do príncipe herdeiro Albert. Isso imediatamente impressiona todos no salão, que começam a comentar como receber um presente pessoal do príncipe herdeiro é algo de grande prestígio. Um dos homens ali, com um ego bem frágil, logo solta umas bobagens, dizendo que a espada devia ser um brinquedo, uma réplica barata, sem perceber que falava tão alto que todos no salão puderam ouvir. O burburinho do salão cessa completamente enquanto todos olham para Noah, e o sujeito começa a se borrar de medo, imaginando o que aconteceria agora. Noah nem sequer move um dedo, mas de repente uma aura mortal irrompe de sua espada, cobrindo todo o ambiente e deixando-os em transe. Noah imediatamente manda a espada parar, e a aura se dissipa. Ray fica surpreso com os poderes, afirmando que todos no salão sentiram-se um pouco mais próximos da morte. Pouco depois, ele se senta num pequeno trono, enquanto todos no ambiente se aproximam para prestar suas homenagens e tentar conquistar seu favor. Todos eles pareciam bem entediantes para ele, mas então, finalmente, um homem loiro chamado Alan se aproxima e se apresenta junto com sua filha adotiva, Cindy. A garota parecia bastante alerta pela presença de Noah, mas Noah decide ignorar isso e pergunta como ele a adotou. Alan explica que a comprou originalmente de um mercado de escravos, mas ela demonstrou muita força de vontade e determinação, além de ser uma aprendiz muito rápida e socialmente inteligente. Como não tinha filhos próprios, ele decidiu adotá-la como sua filha. Noah sorri para ele, afirmando que adora histórias assim, e convida a dupla de volta à sua mansão para conversarem um pouco mais. Alan parecia realmente satisfeito pelo fato de que apenas ele havia sido reconhecido entre todos. Mas Noah diz a Ray que o principal motivo de tê-los notado é porque Cindy, de alguma forma, está ciente de seu poder. Ele demonstra liberando um pouco de energia de sua espada, mas Cindy imediatamente reconhece isso e se vira para ter certeza de que não seriam atacados. Alguns dias se passam desde aquele incidente, quando um dia, enquanto Noah estava dando um passeio, ele encontra o 8º príncipe Oscar, que decide caminhar com ele pelo mercado e tentar encontrar algumas coisas interessantes. Enquanto vasculhava um monte de porcarias, Noah nota um grimório e assim que o pega, ele subitamente muda um de seus atributos para o rank esse. Ele imediatamente se interessa e o compra, mas percebe que sua espada parece estar reagindo a ele. Oscar parece reconhecer o livro como um tomo mágico feito por algum feiticeiro há muito tempo, mas o livro de repente se abre e libera um monstro enorme. Oscar diz a Noah para recuar e ir para um lugar seguro, mas Noah simplesmente saca sua espada e se prepara para enfrentar o demônio. Ele tenta fatiar o ser mágico, mas falha pela primeira vez, é então que decide usar um pouco de magia extra em seu próximo golpe, mirando para cima para não destruir mais nada ao redor. Com isso, a criatura mágica deixa de existir, enquanto Oscar fica ali, se perguntando o quão forte seu irmãozinho se tornou.
Testemunhando esse feito incrível, um dos lojistas corre e se curva até o chão, pedindo a Noah que dê uma olhada num item que ele tem em sua loja, que pode muito bem ser um tesouro. Ele leva os príncipes de volta à sua loja e lhes mostra um anel mágico, afirmando que este anel ainda não aceitou ninguém como dono, e pede a Noah para experimentá-lo. Noah coloca o anel em seu polegar e imediatamente a magia se ativa, cobrindo todo o seu corpo com uma linda armadura de placas. O lojista fica chocado, mas Noah realmente gosta e o compra naquele exato instante, mas Oscar se recusa a deixá-lo pagar, afirmando que será um presente dele. Com isso resolvido, ele decide voltar ao teatro para assistir Ali cantar. Mas no momento em que ele sai da carruagem, o gordo o ataca com uma espada. Noah imediatamente usa um escudo de seu anel para bloquear o ataque, enquanto o cocheiro subjuga o agressor ao chão e o captura. Noah não se importa muito com isso e entra no auditório para assistir Ali no palco lidando com dois homens bêbados que brigavam por ela. Noah intervém e usa sua magia para destruir as roupas deles, após o que eles fogem correndo do teatro. Ele então chama o proprietário e diz que está decepcionado com a segurança ou a falta dela neste teatro, e oferece-se para comprar o lugar inteiro. O dono estava um pouco hesitante, mas Zoe imediatamente saca 100 mil moedas do nada, o que dá ao proprietário toda a motivação que ele precisava, e ele vende na hora. Zoe agradece ao príncipe, afirmando que jamais poderá pagar a dívida que tem com ele, mas ele a instrui a focar no canto, pois deseja que ela cante para o rei um dia. Com isso, ele se senta novamente na plateia enquanto Ali começa uma de suas canções, especialmente para ele. No dia seguinte, todas as criadas de Noah o ajudam a se aprontar e então o informam que ele tem um compromisso hoje. Enquanto Noah lê o pedido de reunião de um sujeito chamado Dad, que é o governador da região de Holdroy, que fica sob o domínio de Noah, ele decide ter uma boa conversa sobre o status atual de seu território. Noah diz às criadas para deixarem o sujeito entrar e então começa a fazer uma pose de poder, sem motivo aparente. Logo, Dad está ajoelhado diante de Noah, apresentando-se como o governador-geral de Holjuru. Ele recita todo o discurso formal que todos fazem enquanto puxam o saco da realeza. Mas Noah o manda pular essa parte e se sentar. Assim que se acomodam, Noah comenta que já se encontraram antes, e Dad confirma, dizendo que veio cumprimentá-lo há uns 18 meses, quando foi nomeado governador de Holdroy pelo próprio imperador. Noah pergunta como está seu trabalho atualmente, especialmente porque houve uma grande enchente em Holdroy, e Dad é quem tem que gerenciar as coisas depois dela. A expressão sombria no rosto de Dad dá a Noah sua resposta, e ele sabe que as coisas não estão nada boas. Holdroy é uma das principais áreas produtoras de grãos do Império, mas é bastante vulnerável a inundações, tipo a caixa de mensagens de qualquer garota bonita nas redes sociais, sempre cheia de gente querendo entrar. Por isso, o Imperador nomeou Dad como seu governador. Porque ele vem da terra dos magos da água, e todos pensaram que ele seria capaz de fazer algo sobre a situação das enchentes. Noah decide primeiro entender os problemas que ele enfrenta antes de julgá-lo e pergunta qual é a questão. Dad responde que eles não têm nenhum financiamento, e sem dinheiro nada pode ser feito. Noah não consegue acreditar, pois era uma ordem imperial liberar fundos para reconstruir Holdroy, e Dad responde que o Ministério do Interior está segurando os recursos, sempre inventando desculpas quando ele tenta sacar esses fundos. Noah entende toda a situação agora e imediatamente diz para segui-lo até a casa do ministro das Finanças Maverick, que está ocupado comendo um suculento bife no café da manhã. Ele continua enchendo sua boca enrugada enquanto pergunta o que traz um príncipe para vê-lo, e Noah vai direto ao ponto. Ele pergunta ao velho desgraçado por que não está dando a Dad o dinheiro necessário para reconstruir Holdroy. E Maverick diz que tem uma boa razão para isso. Noah o avisa que se ele disser que uma criança não entenderia o motivo, ele o fará comer o bife pelo próprio traseiro. E o velho gordo fica irritado com isso. Mas ele não pode retrucar um príncipe. Ele concorda em explicar suas razões e diz que Holdroy sofreu com enchentes severas. Então o imperador mostrou sua graça e os isentou de pagar qualquer imposto pelo ano. Ele diz que eles deveriam apenas usar o dinheiro que economizaram por não pagar impostos para se reconstruírem, e Noah imediatamente desmascara a balela do ministro. Ele o lembra que o imperador cancelou os impostos porque o povo de Holdroy não tinha dinheiro para pagá-los. Ele pergunta a Maverick como ele ousa falar como se o povo de Holdroy tivesse dinheiro, e então pergunta se ele o está subestimando por ser uma criança. Maverick gagueja ao ouvir isso e decide mudar sua história. Ele diz que o Ministério das Finanças não pode liberar dinheiro para reconstruir Holdroy agora, porque estão construindo um retiro de verão para o Imperador. Ele tenta convencer Noah de que, como o Imperador vai usar o retiro, ele deve ser grandioso, e estão construindo uma cidade inteira ao redor para lhe dar o nível de luxo que ele merece. Dad pensa que todas as esperanças estão perdidas porque não podem dizer nada quando o nome do Imperador é envolvido, mas ele esquece que Noah é literalmente o filho do Imperador. Ele ordena ao velho desgraçado que pare de falar bobagens, pois está desrespeitando o imperador ao dizer que ele quer uma vila de verão luxuosa enquanto seu povo luta para sobreviver.
Maverick sabe que se for provado que ele mentiu sobre o Imperador, toda a sua família será exterminada junto com ele, e ele imediatamente cai de joelhos, dizendo a Noah que ele está entendendo mal a situação. Ele promete que distribuirá imediatamente os fundos para Holdjoy e ordena a seus servos que se encarreguem da tarefa com urgência. Noah volta a tomar seu chá calmamente após vencer a batalha de inteligência contra Maverick, e Dad fica verdadeiramente impressionado com suas habilidades de negociação. Ele começa a bajular Noah, dizendo que ele tem habilidades brilhantes e que pegou as contradições de um mentiroso experiente com facilidade. Ele se desculpa por tentar usá-lo para conseguir fundos e cai no chão para implorar. Noah também percebe que Dad estava apenas tentando usar sua influência como príncipe para forçar o ministro a lhe dar dinheiro. Mas ele não se importa, porque teria ajudado seu povo de qualquer maneira. Após conseguir os fundos, Dad parte imediatamente para reconstruir seu território e nesse exato momento, um mensageiro chega do palácio, dizendo que o imperador convocou Noah com urgência. Noah não perde tempo em voltar ao palácio e cumprimenta seu pai, que está alimentando pombos para relaxar a mente. O imperador inicia a conversa elogiando Noah por ter derrotado completamente o ganancioso ministro das finanças com sua inteligência. E Noah fica pasmo que seu pai saiba de coisas que acabaram de acontecer. Suas dúvidas são tão evidentes que o imperador já as adivinha, e diz ao filho que a informação é a maior arma que ele pode ter, e precisa mantê-la sempre afiada. Noah internaliza o conselho e então diz que apenas fez o que era natural ao subjugar o ministro das finanças. O imperador responde que fazer a coisa certa não é fácil para a maioria das pessoas, pois elas se deixam levar pela bajulação e perdem o rumo do que é correto. Ele se vira e dá um tapinha na cabeça de Noah, dizendo que ele já é melhor que a maioria das pessoas no mundo, mesmo com apenas 6 anos. Em seguida, pede a Noah que se levante e elogia sua capacidade de dominar a lendária espada Leviatã, cuja história sombria aterroriza todos que tentam empunhá-la. Noah percebe o quão perigosa a espada é depois de ver inúmeros exemplos. E então seu pai lhe diz que ele também deve aprender as técnicas para empunhar sua arma corretamente. Para esse propósito, ele providenciou um instrutor de esgrima para ele. Imediatamente, um cavaleiro experiente chamado Damien se ajoelha diante do imperador e de Noah. O imperador o apresenta como o maior espadachim do império e pede a Noah que aprenda bem com ele. Damien imediatamente solicita a permissão do imperador para um duelo com o príncipe, pois quer ver sua habilidade bruta e potencial antes de aceitá-lo como aluno. O imperador concede a permissão e Noah percebe que seu pai confia completamente em Damien. Damien saca sua enorme espada e diz a Noah para atacá-lo como quiser. Noah assume sua postura, mas então sua espada começa a agir de forma estranha. Ele tenta subjugá-la e ataca Damien, que fica impressionado com seu primeiro golpe. Noah sente as memórias dos antigos usuários de Leviatã fluindo em sua mente, e ele usa essas memórias para desarmar Damien em poucos golpes. O cavaleiro aceita a derrota e diz ao imperador que não pode ensinar nada a Noah, já que sua técnica já está no mesmo nível de um mestre espadachim. O imperador ri orgulhosamente ao ouvir isso, e decide recompensar a habilidade de Noah, nomeando-o o juiz-chefe do exame de seleção de cavaleiros deste ano. Noah aceita a responsabilidade com prazer, pois sabe que todos os guerreiros habilidosos do Império participam do exame. Já que o vencedor pode ascender ao posto de nobreza, ele sabe que o primeiro trabalho do vencedor é se tornar subordinado do juiz-chefe, e sente que pode se tornar ainda mais forte com um guerreiro poderoso sob seu comando. O imperador então pergunta a Noah se ele quer realizar o exame em modo de eliminação ou em formato de liga. No entanto, em vez de dar uma resposta a isso, Noah faz um pedido surpreendente. Ele quer omitir a rodada preliminar regional e, em vez disso, realizar todo o exame na capital para que possa julgar todos os guerreiros pessoalmente e garantir que nenhum guerreiro talentoso seja eliminado por razões injustas. O imperador diz a ele para fazer o que quiser e com isso Noah retorna para casa. Ele conversa com Zoe sobre o exame de seleção de cavaleiros e pergunta se há um candidato na aldeia dela também. Ela afirma, dizendo que eles enviam o mesmo sujeito para o exame todos os anos. Na esperança de que ele traga glória à aldeia deles, Noah lhe diz que não há preliminares este ano, então eles podem enviar mais pessoas. Mas o talento não é o problema. Zoe timidamente diz a Noah que eles só enviam um sujeito porque é tudo o que podem pagar, mesmo depois de abrir uma vaquinha para ele. Ela diz que tudo é caro na capital, desde as refeições até a hospedagem, e ninguém tem dinheiro para isso. Noah decide resolver essa questão também, declarando que cobrirá as despesas de todos os participantes para que nenhum guerreiro talentoso seja eliminado antes mesmo de lutar. Ele imediatamente convoca Dylan e o instrui a comprar todas as casas vazias na capital. Se isso não for suficiente para acomodar todos os participantes, ele ordena que construam alguns dormitórios. Quanto à comida, Noah diz ao mordomo para falar com todos os comerciantes que eles têm contato, e ele pessoalmente vai conversar com Alan sobre o assunto também.
Alan apresenta um orçamento, mas Noah percebe na hora que o desconto é tão grande que daria prejuízo. Ele pergunta o motivo, e Alan, todo educado, responde que não podem recusar um pedido do 13º príncipe. Esse tipo de bajulação não cola com o Noah. Ele logo avisa que nenhum comerciante dá ponto sem nó. Alan fica surpreso que Noah pescou suas segundas intenções e revela que existe um exame para selecionar serviçais para o Palácio Real, com a mesma importância do exame de seleção de cavaleiros. Ele diz que quer saber que tipo de gente é selecionada lá, e Noah imediatamente saca a jogada. Ele percebe que Alan quer colocar uma moça no palácio para que ela possa lhe passar qualquer informação nova que circule por lá. E para completar, se o rei virar o sugar daddy da moça, Alan pode lucrar horrores. Alan de repente fica nervoso e diz a Noah que seu pedido não tem nada a ver com isso, pois ele já enviou um presente para a mansão dele, referente ao exame de seleção de serviçais. Noah fica impressionado com a lábia de Alan e decide apoiá-lo. Ele diz que se for uma moça que ele aprovar, com certeza a recomendará para trabalhar no palácio. Alan fica super animado, mas Noah pede para ele segurar a onda, pois as moças precisam atender plenamente às suas exigências. Alan aceita a condição de bom grado e faz um sinal para Cindy, dizendo que escolherá uma moça que atenda a todas as exigências. Ele então se ajoelha diante de Noah, expressando profunda gratidão por um príncipe agraciar um humilde comerciante como ele com sua bondade e perspicácia. E para provar sua lealdade, gostaria de adicionar o brasão do 13º príncipe às suas lojas. Noah fica satisfeito, mas avisa Alan que não perdoará qualquer tipo de traição. Com isso, Noah volta para casa e descobre que seus atributos aumentaram depois de ter Alan como subordinado. Mas de repente, ele nota um de seus atributos diminuindo, e o rank esse de seu atributo de água vira um simples esse. Noah fica preocupado que algo possa ter acontecido em seu território de Almíria. Ele então diz a Zoe para ir imediatamente ao palácio, pois precisa encontrar o imperador. Ela transmite a ordem ao cocheiro e minutos depois, Noah está diante do imperador. Ele informa que algo ruim aconteceu em Almíria, e o tom da resposta do imperador o faz perceber que ele já está ciente. O imperador diz que apenas tem uma intuição de que algo está errado, mas ainda não há provas. Nesse instante, um serviçal se aproxima e sussurra algo em seus ouvidos, confirmando suas suspeitas. O imperador elogia Noah por ter percebido que algo estava errado. Como há uma rebelião em Almíria, ele pergunta a Noah o quão grande ele acha que ela é no momento. E vendo que apenas uma de suas habilidades diminuiu de valor, Noah conclui que não é uma rebelião de grandes proporções ainda. O rei confirma e diz que avistaram cerca de 5.000 rebeldes em Almíria. Ele pergunta a Noah se ele tem algum plano para reprimir a rebelião sozinho. E Noah responde que não será possível para ele, pois é jovem, não tem experiência em combate e não sabe se os soldados o obedecerão sinceramente. Ele sugere que o imperador envie outro príncipe para subjugar a rebelião, e o velho fica surpreso com a abordagem racional de Noah para essa questão delicada. Ele decide apoiar sua decisão e pergunta se ele indicaria alguém para acabar com os rebeldes. Noah sugere que Henry seria a melhor pessoa para o trabalho, pois confia em seu julgamento. O imperador pergunta a Noah se ele tem certeza de que quer que outra pessoa leve a glória, pois o mérito no campo de batalha o ajudaria no futuro. Noah diz que precisa de experiência para liderar seus soldados e não quer que eles morram em vão por causa de sua liderança falha. Nesse instante, sua espada reage a alguma hostilidade, e Noah imediatamente ordena que a carruagem pare. Ele percebe que alguns inimigos estão atrás de sua vida e decide enfrentá-los de frente, em vez de depender da ajuda de seu irmão. Ele salta da carruagem e as tochas ao longo do caminho se apagam. No instante seguinte, pilares de água irrompem do chão para atacá-lo por todos os lados, mas Noah os bloqueia transformando Leviatã em um escudo. Ele percebe que os atacantes que usam água devem ser os rebeldes de Almíria, e imediatamente os derrota com sua habilidosa esgrima. Henry fica impressionado com seu crescimento e diz que teria sido bom se pudesse interrogar esses canalhas. Noah lhe diz que ainda podem fazer isso, pois ele não os matou, apenas os nocauteou com a aura de sua espada. Henry fica mais uma vez impressionado com o irmão e então diz que tinha ouvido que os rebeldes eram principalmente cavaleiros, então não esperava assassinos. Ouvir essa afirmação faz Noah perceber que algo está errado, pois eles não têm bons cavalos de guerra em Almíria. No dia seguinte, ele procura Alan e lhe revela o segredo de estado. Há uma rebelião em Almíria. Ele dá a Alan 10.000 moedas para comprar imediatamente toda a ração para cavalos do mercado, pois já percebeu que os rebeldes compraram os cavalos de guerra de outra pessoa, mas precisam comprar a ração dos mercados próximos. Se não conseguirem comprar, não terão ração suficiente para sustentar seus cavalos, mesmo saqueando civis, e assim ficarão significativamente mais fracos em batalha. Logo depois, o imperador chama Noah para dizer que colocou seus homens para interrogar os assassinos e eles conseguiram arrancar algumas informações úteis. Os assassinos não queriam matar Noah, mas sim sequestrá-lo e usá-lo como moeda de troca. No entanto, Noah diz ao meu pai que qualquer assassino que abre o bico tão facilmente provavelmente está mentindo. O imperador se orgulha de que seu filho tenha bom senso além de sua idade, mas diz para ele não se preocupar, pois tem um jeito de saber se alguém está mentindo ou não.
Noah não está muito interessado na arte da tortura, então decide acreditar no que o imperador está dizendo. O imperador então elogia Noah por lidar rapidamente com os rebeldes, pois se ele tivesse sido capturado, teriam tido dificuldades. Além disso, ele está feliz que Noah pensou na estratégia de focar nos cavalos do exército rebelde. Os olhos de Noah se arregalam em choque, pois ele deu a ordem a Alan para comprar ração para cavalos há poucos minutos, e seu pai já sabe disso. O imperador continua elogiando Noah, dizendo que qualquer um teria pensado na estratégia de fome, e o príncipe herdeiro Albert queria de fato matar os rebeldes de fome para dar o exemplo. No entanto, Noah decidiu focar nos cavalos para reduzir a força deles e usou seu próprio dinheiro para isso. O imperador lhe dá um tapinha no ombro, dizendo que ele tem ótimas ideias e a coragem de agir rapidamente, o que não é fácil de fazer. Noah sente um novo lado despertar dentro dele após ser elogiado pelo papai. E então, o imperador decide recompensá-lo por seu pensamento brilhante. Ele permite que Noah adicione uma espada ao seu brasão, o que é uma recompensa maior do que se pode imaginar. Em uma nação de guerreiros, ninguém pode adicionar uma espada ao seu brasão sem a permissão do imperador. E se o fizerem, podem ser executados. Enquanto isso, obter a aprovação do imperador para incluir uma bandeira no brasão já é uma grande honra, e Noah se esforça para esconder sua empolgação ao receber essa grande recompensa. Um pouco mais tarde naquele dia, Alan vem visitar Noah, que caminha em sua direção com seus passinhos de bebê e leva alguns minutos para alcançá-lo. Noah diz que ele chegou cedo, e Alan responde que conhece todos os tipos de ração vendidos no mercado, e também as rotas de transporte, então comprar tudo não será difícil. No entanto, ele está preocupado que Carfun, o líder dos rebeldes, seja um homem implacável que não vai parar por nada para atingir seu objetivo. Ele avisa Noah para ter cuidado ao lidar com ele. Quando uma criada chega para avisar que há um homem ferido no portão, Noah decide ver o que está acontecendo e encontra um cavaleiro gravemente ferido, que se ajoelha diante dele e diz que uma rebelião começou em Almíria. Ele afirma que seu superior também está envolvido na rebelião, mas ele não o seguiu e sim veio aqui para relatar ao príncipe. Alan pensa que o cavaleiro arriscou a vida à toa, pois eles já sabem da rebelião. Mas Noah agradece o cavaleiro e ordena à sua criada que trate seus ferimentos. Ele começa a se afastar, mas então se vira e ordena que deem 1000 moedas ao cavaleiro como recompensa. Alan o segue perguntando por que ele está jogando dinheiro fora, recompensando o cavaleiro por uma informação que ele já tinha. Noah responde que não está recompensando o cavaleiro pela informação, mas por sua lealdade e bravura. Mais tarde naquela noite, Zoe entra no escritório de Noah, parecendo extremamente angustiada. Ela desaba no chão antes de dizer qualquer coisa, e Noah pergunta o que há de errado com ela. Zoe primeiro lhe oferece uma bolsa contendo 500 moedas e depois uma pequena garrafa. Ela diz que um homem desconhecido lhe ofereceu essa recompensa para fazê-lo beber o sonífero e depois entregá-lo a eles. Noah percebe que os rebeldes o querem a todo custo e estão mais desesperados que solteiro no Tinder em plena sexta-feira à noite. Ele pergunta a Zoe por que ela trouxe a garrafa para ele e ela começa a chorar. Ela afirma que os homens disseram que a matariam se ela não drogasse Noah, mas ela jamais poderia traí-lo. Noah caminha em silêncio até sua mesa e escreve um cheque de 5.000 moedas para Zoe, dizendo que essa é a recompensa dela por não vender sua lealdade por pouco. A cabeça de Zoe começa a girar com essa quantia, e ela diz que não pode aceitar. Mas Noah lhe diz para ser boazinha e pegar a recompensa. Ela começa a chorar e agradecê-lo, mas Noah diz que precisa que ela faça algo por ele. Ele lhe diz que vai beber o remédio e desmaiar, e então ela o levará aos homens que a contataram. Ele a instrui a fugir assim que o entregar, para que não a silenciem. Zoe fica apavorada com a ideia, mas Noah já se decidiu a encontrar os rebeldes desesperados. Algumas horas depois, ele acorda no meio do nada e ouve os sequestradores falarem que matá-lo é o último recurso, e que precisam mantê-lo seguro, conforme as ordens de Carfun. Noah espera o efeito da droga passar completamente antes de avaliar sua situação e descobre que suas mãos e pernas estão amarradas. No entanto, os rebeldes são péssimos em esconde-esconde, porque eles não perceberam que Noah estava escondendo o Leviatã dentro da orelha, e não onde o sol não bate dessa vez. Ele a retira e a faz voltar ao tamanho normal antes de usar seu anel mágico para criar uma lâmina de água e cortar a corda que o prendia. Em seguida, ele decide ver o que aconteceu com ele através das memórias de sua espada. Ele se vê sentado inconsciente em seu escritório e Zoe fugindo, enquanto os rebeldes o cercam. Eles decidiram ignorá-la, porque tirar Noah de sua mansão era prioridade máxima, e o levaram para uma carruagem aberta. Com o resumo completo, Noah se prepara para lidar com os rebeldes que estão fazendo uma pausa ao redor de uma fogueira. O líder do grupo fica puto com quem amarrou os nós, e então Noah salta com sua espada. Os bandidos o subestimam e mandam ele se render numa boa, pois o irmão não está ali para protegê-lo desta vez. Um deles saca a espada para bater em Noah e recapturá-lo.
mas ele não consegue dar um passo sequer antes que Noah o ataque e abra todas as veias e artérias de seu pescoço. Enquanto o primeiro rebelde morre, os outros ficam intimidados e Noah diz que queria obter algumas informações. Mas todos ali são uns idiotas que nem sabem que não foi Henry quem derrotou os assassinos. Os rebeldes se preparam para lutar, mas Noah acaba com todos sem esforço. Nesse instante, ele vê Zoe liderando um grupo de cavaleiros em sua direção e pergunta o que ela está fazendo ali. Zoe lhe diz que ficou preocupada com ele e trouxe os cavaleiros para salvá-lo. Mas não havia necessidade, pois todos os rebeldes já estão derrotados. Noah chama o capitão dos cavaleiros e lhe diz para levar os rebeldes. Um dos rebeldes deixa cair uma adaga de aparência estranha, e um cavaleiro está prestes a pegá-la. Mas Noah sente que algo está errado e imediatamente manda ele parar. Ele ordena que todos recuem enquanto ele se aproxima da adaga que está emitindo uma forte energia amaldiçoada, que ele consegue sentir por causa de sua maestria sobre Leviatã. Ele se lembra vagamente dos rebeldes falando sobre a adaga amaldiçoada que usariam para matá-lo se as coisas dessem errado. Ele consegue sentir o ódio do homem que lançou a maldição na adaga, e por um breve momento, ele também vê o rosto dele. Noah o reconhece imediatamente como o líder dos rebeldes, e decide lidar com ele pessoalmente. Ele fala com Leviatã, perguntando se pode ajudá-lo a executar seu plano, pois seria bem fácil para uma espada lendária do elemento água como ela. Leviatã brilha para dar uma resposta positiva, e Noah canaliza sua energia amaldiçoada para disparar um jato de água amaldiçoada em direção ao céu. O jato amaldiçoado sobe bem acima das nuvens e atravessa metade do Império, alcançando Carfum e atingindo-o. No dia seguinte, o Imperador convoca Noah novamente e se ajoelha ao seu nível para dar um tapinha em seus ombros pela façanha extraordinária que ele acabou de realizar. Ele recebeu o relatório de que o líder dos rebeldes foi encontrado morto com um buraco bem no meio da testa, criado por um jato de água, e ele sabe que ninguém além de Noah poderia ter feito isso. Noah afirma dizendo que usou o ódio da adaga amaldiçoada para mirar no líder rebelde e então fez um headshot sem mira nele, a centenas de quilômetros de distância. Uma vez que os rebeldes perdem seu líder, é uma tarefa moleza para Henry suprimi-los. E logo todas as pessoas por trás disso são presas. Uma grande assembleia é convocada para decidir sua punição, e o imperador ordena que os culpados sejam esquartejados. E você pode dar um Google para ver o que isso significa. Todos estão felizes com a punição dada aos rebeldes, mas então Noah se adianta e se ajoelha respeitosamente diante do imperador, dizendo que ele não deveria fazer isso. Todos ficam chocados ao ouvir aquilo, especialmente o imperador, que pergunta o que ele quer dizer. Noah diz que todos devem ser punidos de acordo com a lei, e não há menção de executar ninguém esquartejando-os. Os líderes rebeldes devem ser divididos ao meio, e o resto das pessoas enviadas para o Gulag conforme a lei. E Noah insiste que eles devem segui-la. O imperador pergunta como ele pode recusar a forma mais brutal de morrer para as pessoas que se rebelaram em seu território. E Noah simplesmente responde que, se o imperador quebrar a lei, isso terá um efeito negativo em sua reputação e no povo. Todos ficam sem palavras ao ouvir isso, mas o imperador decide concordar com o que Noah quer. Ele diz que seguirão a lei, mas então acrescenta que quer que os criminosos recebam a punição máxima que a lei permite, sem qualquer misericórdia. Noah não tem problema com isso, e o imperador ordena ao primeiro-ministro que garanta que a lei seja seguida na punição dos rebeldes. Toda a corte começa a elogiar Noah por enfrentar o imperador com tanta ousadia e corrigir seu erro, e começam a exaltá-lo como uma futura lenda. Até o imperador se orgulha de que Noah o tenha enfrentado, e decide recompensá-lo por impedi-lo de quebrar Ereli. Ele pensa por um tempo e então decide recompensar Noah com um título. O imperador afirma que, embora qualquer um de seus filhos possa enfrentá-lo, é diferente se o fazem pelo motivo certo. Noah fez exatamente isso e mostrou o quão inteligente e corajoso ele era para toda a corte. É por isso que o imperador lhe concede o título de Príncipe Sábio, e a mudança é imediatamente refletida na janela de status de Noah. O imperador chega a dizer que se Noah tivesse nascido uma década antes, teria sido ainda melhor, mas ele não diz claramente que ele teria sido um candidato ao trono. A corte de repente começa a aplaudir Noah ao ouvir essa declaração, e então o imperador lhe pergunta sobre os preparativos para o próximo exame de seleção de cavaleiros. Noah pede permissão para compartilhar seus planos mais tarde, e o imperador afirma. Após o término dos procedimentos da corte, eles vão para uma área com fonte, onde Noah começa a tomar chá enquanto 4 serviçais o cercam com baldes de água nas mãos. Ao sinal de Noah, eles tentam espirrá-lo e molhá-lo, mas Noah simplesmente usa o escudo em seu anel para deter os ataques. O imperador não entende o que isso significa, então Noah lhe diz que pedirá a todos os participantes que o ataquem assim e julgará sua habilidade com base na proximidade de seus ataques a ele. O imperador fica impressionado com essa forma inovadora, mas pensa que há riscos envolvidos no método. Noah declara com confiança que lidará com qualquer um forte o suficiente para romper suas defesas, e o imperador fica mais uma vez impressionado com ele. Mais tarde naquela noite, o imperador vai à sala do trono com o primeiro-ministro que pensa que sua observação de que as coisas seriam diferentes se Noah tivesse nascido antes foi desnecessária diante da multidão.
O imperador apenas ri, dizendo que falou sério, pois Noah é realmente especial. No entanto, ele também está um pouco preocupado com o tremendo poder de Leviatã. Apesar de seu verdadeiro poder ainda estar selado, ele ordena ao seu serviçal que traga um tesouro especial, pensando que dizem que o verdadeiro selo de Leviatã nunca deve ser quebrado. Mas talvez Noah possa controlar todo o poder da espada lendária. Alguns dias depois, o exame de seleção de cavaleiros começa em todo o seu esplendor, e participantes de todo o país vêm mostrar suas habilidades. Toda a população da capital também está lá para testemunhar o exame de seleção, porque é como um Super Bowl para eles, e muitos apostaram as economias de uma vida em seus guerreiros favoritos. Um participante que parece o Gon adulto, como se tivesse ficado de molho na água a noite toda, avança para provar seu valor. Assim que chega à arena, ele se ajoelha diante de Noah, que está tomando chá sem se importar com nada. O guerreiro saca sua espada e a gira para aquecer os pulsos e então ataca Noah. No entanto, Noah ativa imediatamente os escudos em seu anel, bloqueando o ataque do participante. Ele continua tentando mudar os ângulos para acertá-lo, mas o escudo se ajusta de acordo, e o homem não consegue fazer nada. Após alguns golpes, sua espada se parte ao meio e os juízes encerram o teste. Com isso, outro guerreiro falha em passar pelas defesas impenetráveis de Noah, e a multidão se pergunta se alguém realmente conseguirá alcançar o príncipe sábio, que pode morrer de tanto tomar chá antes que alguém chegue até ele. O imperador também está assistindo ao teste de longe com seu assistente pessoal, que lhe diz que o povo está muito mais animado com o exame de seleção de cavaleiros deste ano em comparação com os outros anos. Ele diz que isso deve ser porque um príncipe está pessoalmente correndo riscos para julgar os guerreiros. Mas o imperador não liga para essas bobagens. Ele diz que a única coisa que importa é a seleção de guerreiros capazes, e está animado para ver que tipo de pessoas Noah vai pré-selecionar. Logo depois, é a vez de um mago, e ele lança uma poderosa explosão de fogo em direção a Noah. A multidão silencia chocada ao ver seu ataque terrível, mas quando o mago finalmente se cansa, Noah emerge ileso, pois usou uma barreira mágica para se proteger com maestria. O participante então cai de joelhos enquanto a multidão vibra e torce pelo seu príncipe. Noah se sente um tanto desapontado, pois já é noite, e ele bebeu mais chá do que uma família britânica consome em um ano inteiro. Mas até agora não houve nenhum participante realmente notável. Justo nesse momento, o árbitro anuncia que é a vez do último participante do dia, e uma loira estonteante com olhos vermelhos sobe na arena. Ela parece ansiosa e um tanto sem fôlego, mas no exato momento em que saca sua espada e assume sua postura de combate, algo em sua atitude muda drasticamente. Ela avança rapidamente para atacar Noah, que invoca seu escudo imediatamente. E para a surpresa de todos, o ataque da garota consegue atravessar seu escudo. Ela ainda não havia terminado e começa a empurrar com toda a sua força até que o escudo de Noah se estilhaça em 1000 pedaços e sua espada o atinge diretamente no peito. A multidão inteira ofega em choque ao ver seu príncipe ferido, e os cavaleiros imediatamente correm para deter a garota. Eles pensam que por ter ferido um príncipe, ela será severamente punida, mas Noah se levanta surpreendendo a todos, e diz para soltarem a garota, que então se apresenta como Shirley Grants. Noah, com um sorriso, diz a ela que ela passou no teste e todos ficam absolutamente chocados ao ouvir isso, especialmente Shirley, que simplesmente não consegue acreditar que o príncipe a está perdoando, mesmo depois de tê-lo esfaqueado. Mais tarde, Noah chama Shirley ao seu quarto particular e, com um olhar admirado, comenta que a armadura dela é realmente muito bonita. Ela o agradece, explicando que a peça foi passada de geração em geração em sua família. Shirley, sem conseguir controlar sua imensa curiosidade, pergunta a Noah o que ele quis dizer, afinal quando afirmou que ela havia passado no teste. Porque, na verdade, ele deveria estar aplicando uma punição severa, e não a elogiando. Noah então explica que ela não é culpada de ferir um nobre, pois de certa forma ele estava pedindo por isso. Ele a comanda a atacá-lo novamente, usando exatamente o mesmo movimento, e Shirley, em sua mente, se pergunta se por acaso ela não teria atingido algum nervo que deixou o príncipe completamente maluco. No entanto, Noah lembra que, se ela é uma verdadeira cavaleira, deve obedecer sem questionar ao comando de seu mestre. E assim, ela imediatamente se levanta e assume sua postura de combate. Ela avança com tudo em direção a Noah, desferindo o mesmo ataque que usou anteriormente, e ele, por sua vez, invoca seu escudo para bloqueá-lo. Desta vez, o ataque de Shirley simplesmente não consegue perfurar seu escudo, não importa quanta força ela empregue, e Noah, com total casualidade, a empurra para trás enquanto retrai o escudo. Ele então explica a ela que, se quisesse, poderia ter usado este escudo durante o teste e isso, com certeza, bloquearia o ataque dela, o que significa que ele poderia ter evitado se machucar, se essa fosse sua intenção. Noah explica a Shirley que o dever primordial de um cavaleiro é seguir, sem hesitação, as ordens de seu senhor, e ele queria, acima de tudo, ver se alguém possuía a força e a coragem necessárias para seguir sua única e crucial ordem, atacá-lo com toda a sua força. Ele simplesmente não tem utilidade alguma para um cavaleiro que se conterá por medo ou hesitação. E como Shirley obedeceu ao comando de atacá-lo, mesmo depois de tê-lo ferido uma vez, ele percebeu que ela possui, de fato, tudo o que é preciso para se tornar sua cavaleira pessoal. Shirley fica completamente comovida pela determinação e pela lógica impecável de Noah, e ela imediatamente se ajoelha, jurando sua lealdade eterna e inabalável a ele pelo resto de sua vida. Noah fica imensamente feliz em ouvir isso porque, embora esse tipo de juramento não seja considerado oficial, ainda significa muito, especialmente vindo de uma cavaleira de tão bom caráter. Justo nesse momento, Zoe chega acompanhada do médico real, que prontamente começa a examinar a ferida de Noah. Ele, com um ar de desdém, diz que é apenas um arranhãozinho e imediatamente a cura, o que deixa Shirley completamente chocada.
Ela então comenta que não existem médicos em sua pequena aldeia, então ela nunca havia visto ninguém curar um corte com uma técnica médica tão adequada. Noah, bastante curioso, pergunta como as pessoas que não podem pagar um médico conseguem tratamento. Shirley, então, responde que elas pedem ao ancião da aldeia para orar por elas, ou, pasmem, exercitar suas doenças. O médico careca, com um ar de superioridade, comenta que essa prática é bastante comum entre os pobres e, digamos, os mais incultos. E Noah, com sua mente afiada, pergunta ao médico se a maneira mais rápida de se tornar um profissional da saúde é, de fato, começando como aprendiz de um médico de verdade. O doutor prontamente afirma. E Noah imediatamente dá a Shirley sua primeira e importante tarefa. Ele pede a ela para trazer as pessoas mais inteligentes e, claro, as mais trabalhadoras de sua aldeia, e então pede ao doutor para aceitá-los como seus novos aprendizes. O doutor concorda sem a menor hesitação, mas Shirley fica completamente atônita e pasma com a generosidade do gesto de Noah. Ela então se curva profundamente para agradecê-lo, e Noah, com um sorriso divertido, a instrui a aprender as etiquetas adequadas dos cavaleiros, porque afinal, nenhum cavaleiro de verdade se curva daquele jeito. Na manhã seguinte, Shirley acorda no quarto luxuoso que lhe foi atribuído na imponente mansão de Noah, e ela nos presenteia com uma verdadeira sessão de arrume-se comigo, antes de ir para o trabalho com um entusiasmo contagiante. Ela encontra Zoe no caminho, que preocupada pergunta se ela dormiu bem, e Shirley responde que, embora o quarto fosse realmente muito agradável, ela não conseguiu pregar o olho por muito tempo. Elas começam a bater um papo descontraído enquanto caminham juntas, e, em pouco tempo, dão de cara com algumas criadas que estão fofocando e dando risadinhas, em vez de estarem trabalhando. Zoe então pergunta o que elas estão aprontando, e as criadas respondem que estão desfrutando de seu passatempo favorito, adivinhar que tipo de garota o príncipe Noah irá se casar. Shirley fica absolutamente chocada ao ouvir aquilo e as lembra com certa incredulidade que Noah tem apenas 6 aninhos agora, mas as criadas, com um ar de quem sabe das coisas, contam a ela que a maioria dos príncipes se casou antes dos 15 anos em seu império. Elas acreditam que Noah é, sem dúvida, o solteiro mais cobiçado de todo o império neste momento, e por isso, há uma infinidade de cafés que abriram perto de sua mansão. Porque veja bem, uma multidão de garotas vem diariamente para tentar dar uma espiadinha nele. As criadas então afirmam que todos amam Noah, incluindo a própria Zoe, que fica visivelmente tímida ao ouvir tal comentário. As criadas, sem perder tempo, começam a encurralá-la, insinuando que ela até começou a aprender magia recentemente, tudo para impressionar o príncipe Noah. E ela, visivelmente nervosa, gagueja ao responder que só deseja ser útil ao seu mestre, nada mais. Ela se afasta apressadamente com essa desculpa, e enquanto as criadas a chamam de tão adorável, Shirley só consegue fitá-la, pensativa. Mais tarde, ela vai ao escritório de Noah, bem no momento em que ele recebe um relatório detalhado de um cavaleiro experiente sobre o recente exame. O capitão, com um ar de satisfação, comenta que todos os novos cavaleiros que Noah escolheu são de fato bastante excelentes e seus respectivos capitães de esquadrão estão imensamente gratos. Noah, então, assina os documentos e faz questão de dizer ao cavaleiro que nada disso teria sido possível sem a valiosa ajuda de homens tão dedicados como ele. Noah, então, pede a Shirley para acompanhar o cavaleiro até a saída, e ela, para a surpresa de todos, se ajoelha diante dele bem no momento em que ele está prestes a partir. O cavaleiro fica visivelmente surpreso com tal atitude e diz a ela que essa formalidade é completamente desnecessária, pois ambos, afinal, estão no mesmo posto. Ele, de repente, percebe que Noah enviou a garota com ele justamente para que ela aprendesse mais sobre as complexas etiquetas dos cavaleiros e a aconselha a permanecer ao lado do príncipe, pois, segundo ele, ela jamais encontrará um mestre melhor. Logo depois disso, Noah organiza uma festa grandiosa onde Alice se apresenta e com sua voz hipnotiza a todos os presentes com suas belas canções. Alan e Cindy se ajoelham respeitosamente diante dele e o agradecem imensamente por tê-los convidado. Noah então responde que organizou esta festa especialmente para agradecê-los por toda a ajuda que deram para tornar o exame de seleção de cavaleiros um verdadeiro sucesso. Ele lhes informa que todos os presentes na festa são mercadores com fortes e importantes laços com ele, e Alan, esperto que só, decide aproveitar para fazer algumas valiosas conexões com eles. Justo nesse momento, Zoe se aproxima com uma carta misteriosa, endereçada diretamente a Noah, e ela se sente um tanto apreensiva em entregá-la a ele, pois o nome do remetente simplesmente não está ali. Noah, então, decide deixar a festa, acompanhado de Shirley e Zoe, para abrir a tal carta em um local mais reservado. Zoe relata que a pessoa que entregou a carta a deixou cair e saiu correndo assim que avistou os guardas, e essa atitude, claro, deixa todos extremamente desconfiados. Shirley, preocupada, diz a Noah que a carta pode ser perigosa, então ela, como sua cavaleira, deveria ser a única a abri-la por segurança. Mas Noah, precavido, verifica com Leviatã e, para alívio de todos, descobre que a carta é completamente segura. Ela contém informações ultra secretas, revelando que os rebeldes restantes estão, de fato, tramando algo grande, e Noah imediatamente percebe quem foi o corajoso que desenterrou essa valiosa informação para ele. Ele tem certeza absoluta de que o cavaleiro que arriscou sua própria vida lá atrás para avisá-lo sobre a rebelião ainda deve estar em sua perigosa missão, e tanto Zoe quanto Shirley ficam profundamente impressionadas com tamanha lealdade e dedicação. Noah, no entanto, com um suspiro, pensa que o cavaleiro é, na verdade, mais estúpido do que propriamente corajoso. Porque, convenhamos, ser um espião não é nada fácil sem o treinamento adequado e a devida experiência. Ele imediatamente contata Henry para que cuide do assunto e, se possível, impeça o cavaleiro de continuar. Mas quando ele recebe uma resposta de seu irmão mais velho, Noah se sente profundamente sobrecarregado de culpa, pois seus piores medos, infelizmente, se tornaram realidade. O pobre aspirante a espião foi capturado pelos rebeldes e brutalmente torturado. Mas, para sua honra, ele se recusou a falar qualquer coisa. Felizmente, os homens de Henry conseguiram tirá-lo do perigo iminente antes que ele perdesse a vida. Mas, infelizmente, ele ainda se encontra em estado gravíssimo. Noah, com o coração pesado, pensa que tudo isso é de certa forma sua culpa, pois se ele tivesse uma rede de inteligência mais forte e eficiente, o cavaleiro não teria precisado arriscar sua vida daquela forma. Ele imediatamente envia Zoe para providenciar o melhor e mais completo atendimento médico para o cavaleiro, pois ele simplesmente não pode permitir que um homem tão leal morra. No dia seguinte, Noah decide ir ao movimentado mercado e leva Shirley consigo, atuando como sua guarda pessoal. Ela, coitada, não para de se distrair com as inúmeras lojas e novidades, afinal, coisas assim simplesmente não existem em sua minúscula aldeia. Noah, então, a lembra de ficar alerta o tempo todo, pois ela está em serviço, e Shirley faz o seu melhor para ignorar qualquer tipo de distração. Ela, curiosa, pergunta a Noah se ele está ali no mercado para comprar alguma coisa, e ele responde que sim, que deseja comprar um presente especial para Henry, já que seu irmão o ajudou no resgate do cavaleiro.
Noah então se dirige a uma loja de presentes bem chique e pede ao mercador um item que seja de fato digno de um príncipe. O mercador, sem perder tempo, imediatamente traz algumas joias raríssimas e outros itens de valor inestimável, que fazem o queixo de Shirley cair de tanta surpresa. Mas Noah não demonstra interesse algum em tudo aquilo. Ele então nota um item coberto por um pano misterioso e pede ao lojista para, por favor, mostrá-lo a ele. O mercador, com um floreio, imediatamente remove o pano, revelando uma deslumbrante estátua de vidro da deusa. Noah fica completamente encantado com a beleza e a perfeição da estátua, e maravilhado, pergunta ao mercador se é sequer possível criar um design tão incrivelmente intrincado utilizando apenas vidro. O mercador então responde que esta estátua é, na verdade, a obra-prima de um artesão lendário que faleceu há muito, muito tempo. A arte de criar esculturas de vidro tão incrivelmente detalhadas simplesmente desapareceu com o homem, e neste exato momento existem apenas 2 dessas estátuas em todo o mundo. Noah, sem hesitar, compra a estátua imediatamente para Henry e generosamente dá ao mercador 10.000 moedas de ouro, mais um gordo bônus por ter trazido um item tão absolutamente incrível para ele. Justo nesse momento, o 8º príncipe, Oscar, também chega ao local, e ele fica bastante surpreso, para não dizer chocado, ao ver Noah ali. Ele comenta que está ali para encontrar algo realmente interessante quando de repente, seus olhos, por acaso, caem sobre a magnífica estátua de vidro. Ele imediatamente reconhece a estátua e, claro, seu lendário criador, afirmando que jamais esperava que o mercador conseguisse encontrar a segunda peça. Noah então pergunta a Oscar se ele sabe onde está a primeira estátua, e Oscar, com um sorriso de orgulho, responde que ele a possui. Assim que Noah ouve essa revelação, ele, sem pensar 2 vezes, agarra a estátua e a esmaga violentamente no chão, deixando absolutamente todos os presentes completamente chocados e boquiabertos. Noah então diz ao mercador para ficar tranquilo, pois ele ainda receberá seu pagamento integral e mais um bom dinheiro extra para cobrir todos os custos de limpeza. Ele explica que existe uma diferença abissal entre ter 2 cópias de uma obra de arte e possuir a única peça existente no mundo, e é exatamente isso que ele está buscando alcançar. Ele então instrui o mercador a espalhar a notícia de que a segunda estátua da deusa, aquela que ele havia encontrado, foi infelizmente quebrada. E agora, resta apenas uma única peça em todo o mundo. Isso, sem dúvida, aumentará o valor da estátua de Oscar de forma absolutamente tremenda. E o príncipe, que mais parece um macaco, fica completamente atônito com a genialidade de Noah. Logo depois disso, Noah retorna para casa e Shirley comenta com um ar de espanto que desde que começou a servi-lo, ela tem tido uma surpresa atrás da outra. Ela confessa que não consegue entender por que Noah esmagou aquela estátua inestimável, e ele calmamente responde que era apenas um objeto, e objetos, afinal, nunca podem ser um verdadeiro tesouro. Noah explica que o verdadeiro e inestimável tesouro são os amigos que fazemos ao longo da jornada, e também, claro, as pessoas que estão dispostas a arriscar suas próprias vidas por ele. Isso é especialmente verdadeiro no caso dele, pois suas estatísticas e habilidades aumentam significativamente, com base em seu relacionamento e conexão com as pessoas ao seu redor. E fazer um favor tão grande a Oscar lhe proporcionou um impulso significativo em suas habilidades. Shirley fica completamente impressionada com sua ideologia, e então, Noah, com um sorriso, diz a ela que ela também faz parte de seu precioso tesouro. A vida de Noah como um príncipe gênio continua a todo vapor depois disso, e 6 anos se passam em um piscar de olhos, e o príncipe, agora com 12 anos, está mais do que pronto para novos desafios e oportunidades. Noah senta-se sozinho à mesa do café da manhã enquanto Zoe o serve, mas sua atenção está completamente voltada para a nova criada, chamada Dig, que está ocupada demais olhando fixamente para fora da janela. Noah, então, pergunta a ela se algo a está incomodando, e ela, com um suspiro, responde que a interminável fila de pessoas trazendo seus presentes de aniversário ainda está a todo vapor, mesmo depois de 3 dias inteiros. Noah entende perfeitamente porque essa situação deixou sua nova criada tão completamente perplexa. E Zoe, então, revela a ela que no ano passado, os presentes continuaram chegando por uma semana inteira, sem parar. Dig, claro, surta de vez ao ouvir aquilo, e Noah pacientemente explica que ele não pode simplesmente receber os presentes e dar o assunto por encerrado. Ele precisa, com muito cuidado, fazer uma lista detalhada de cada presente e de seu respectivo remetente, o que, convenhamos, não é um trabalho nada fácil. É exatamente por isso que ele tem uma de suas criadas mais confiáveis, a Evelyn, encarregada dessa tarefa, e assim ele pode ficar tranquilo e despreocupado por causa dela. Após terminar seu farto café da manhã, Noah se dirige à imponente sede do Ministério de Assuntos Militares, já que o próprio imperador o designou pessoalmente para trabalhar ali. Ele, então, chega à sala do Ministro de Assuntos Militares, que, para a surpresa de alguns, não é outro senão o 4º príncipe, Henry. Henry e um cavaleiro de alta patente dão as boas-vindas a Noah, antes de sem demora irem direto aos negócios. Henry, então, informa que receberam uma ordem imperial para enviar um exército sob o comando do experiente capitão Cavaleiro Rias, com a missão de suprimir uma perigosa rebelião nas regiões do sul de seu vasto império. Os bárbaros que estão se rebelando contra eles são de fato excessivamente confiantes e absolutamente impiedosos, e é exatamente por isso que eles planejam esmagá-los com toda a sua força e poderio militar. Mas Henry, cauteloso, quer a valiosa opinião de Noah sobre o assunto antes de tomar qualquer tipo de ação definitiva. O plano de Henry faz todo o sentido para Noah, que então direciona seu olhar para Rias, um subordinado direto de Henry, e um cavaleiro que já provou sua habilidade e coragem inúmeras vezes no campo de batalha. Noah acredita que eles podem sim confiar em Rias para essa importante tarefa, mas, antes de tudo, ele lhe faz apenas uma única e crucial pergunta: quantos soldados ele realmente está levando consigo para a missão? O cavaleiro, visivelmente nervoso, começa a suar frio e hesita em dar qualquer tipo de resposta, o que, claro, deixa Henry completamente irritado e furioso, exigindo uma explicação imediata. Rias então cai ao chão e implora por perdão, mas Noah, com sua calma habitual, acalma Henry, garantindo que não é nada de tão sério assim. Noah lembra a Henry que os generais em tempos de guerra recebem financiamento da corte imperial, e esse valor depende diretamente do número de soldados que eles levam consigo. No entanto, alguns generais, espertinhos que só, incluem mercadores e outros ajudantes na hora de fazer a lista, tudo para conseguir mais financiamento e, claro, embolsar uma parte para si mesmos. Rias, mais uma vez, pede desculpas a Henry, que está absolutamente furioso com a tática gananciosa do cavaleiro, mas Noah, com sua habitual calma, pede aos dois homens para darem uma relaxada por um instante. Ele então diz a Rias que está totalmente dentro de seus direitos se ele quiser contratar mais pessoas para ajudar seu exército e sim, ele pode pegar uma pequena porcentagem para si do financiamento. Henry então percebe que se eles registrarem não soldados, poderão se gabar de ter um exército muito maior do que realmente possuem, o que por sua vez assustará e intimidará seus inimigos. Ele então elogia Noah por ter descoberto o esquema de desvio de dinheiro de seus subordinados, e também por ter percebido como isso pode ter um impacto surpreendentemente positivo na guerra. No entanto, Noah, com um tom
tão sério, informa a Henry que eles não poderão usar este método para enganar seu inimigo desta vez, pois o próprio imperador os comandou de forma explícita para terem uma vitória impecável, sem margem para erros. Ele pergunta a Rias quantos não combatentes ele registrou para a guerra, e o cavaleiro, tremendo, responde que adicionou uns 2.000 civis. Noah ordena que ele consiga rapidamente um número igual de soldados de verdade, e Rias não tem escolha a não ser aceitar a ordem. Depois, Noah escreve um bilhete para o Ministério das Finanças e pede a Rias que o entregue. O bilhete lhe dará fundos equivalentes a 2.000 soldados para despesas variadas, e Rias pode ficar com todo esse dinheiro. O capitão não entende por que está recebendo por ser corrupto, mas Noah friamente diz que, em troca dessa grana extra, ele deve entregar uma vitória perfeita. Henry fica impressionado com como Noah usa todos os métodos para motivar seus subordinados. Voltando para casa, ele pergunta ao irmãozinho se ele ainda não experimentou a guerra. Noah afirma e olha para seus atributos, ainda no nível 1, pois nunca lutou uma batalha de verdade. No Império, a maioria dos filhos reais morre jovem, e embora as razões oficiais sejam sempre alguma doença, eles são, na maioria, assassinados por outros membros da realeza que querem mais poder. Por isso, todas as crianças reais são consideradas muito valiosas e nunca vão para a guerra antes de serem adultas, a menos que o imperador ordene diretamente. Henry diz a Noah que ele já tem 12 anos e deveria ganhar alguma experiência em combate real. Noah responde que correrá para o campo de batalha assim que o imperador ordenar, e Henry diz que ele não terá muita dificuldade, já que empunha uma lendária espada mágica. Nesse instante, a carruagem de Henry para bruscamente quando uma garota corre na frente. Ela implora para alguém salvá-la, e logo um bando de crianças também sai dos becos escuros. Atrás deles, alguns bandidos querem capturá-los e enviá-los para a Ilha Epstein. Eles agarram as garotas e tentam levá-las, quando Noah sai e ordena que parem. Os bandidos não percebem com quem estão falando e mandam Noah voltar para beber o leite da mamãe. Noah não se abala com os insultos patéticos e pede o número de registro deles, pois o tráfico de escravos não registrado é ilegal no Império. Os bandidos partem para a violência ao serem questionados, mas Noah rapidamente invoca Leviatã e os ataca, nocauteando-os sem realmente matá-los. Todos ficam impressionados com sua habilidade, mesmo sem realmente o reconhecerem. Noah vai até as crianças para confortá-las, quando de repente, um velho frágil sai das sombras e o cumprimenta. Ele declara abertamente ser o mentor por trás do tráfico de escravos e avisa Noah para não se meter com ele, pois tem o apoio do primeiro príncipe Gilbert. Noah percebe que o velho desgraçado deve ser um dos parceiros de Epstein para ser tão astuto e ousado. E ele se pergunta como deve lidar com a situação agora. O velho diz para ele deixar as garotas e fingir que não viu nada, mas Noah não pode ceder a isso. Ele pergunta a Henry se conhece o sujeito e ele nega ter visto aquela cara de dar ânsia. Noah diz que também não sabe quem ele é, e assim que o velho tenta se explicar, ele usa a energia amaldiçoada de Leviatã para nocauteá-lo. Noah então declara em voz alta que até canalhas sem nome estão afirmando trabalhar para o primeiro príncipe hoje em dia. Ele diz que pessoas comuns podem ser enganadas por ele, mas ele e seu irmão não serão. O público acredita no que Noah diz depois que um sujeito o identifica como o príncipe sábio. Noah então comanda os soldados a arrastar esses homens para a residência do primeiro príncipe e dizer que estavam usando seu nome falsamente. Enquanto isso, ele decide levar as crianças para casa para confortá-las, como o MJ provavelmente fazia antigamente. Henry fica impressionado com o raciocínio rápido de Noah, que explica que se os homens realmente trabalhassem para Gilbert, ele não poderia matá-los, mas também não poderia deixar o povo ver um príncipe assistindo ao tráfico ilegal de escravos e não fazer nada. Por isso, ele os fez passar por falsários e os entregou a Gilbert, que provavelmente se livrará deles como problemas. Mais tarde, enquanto Noah e Henry jantam, o mordomo vem entregar notícias importantes. Henry pergunta o que aconteceu, e Noah responde que um mensageiro do primeiro príncipe Gilbert veio entregar uma mensagem sobre os bandidos que pegaram. Gilbert agradeceu por pegarem os falsários usando seu nome e disse que estava preparando para enviá-los ao tribunal para a devida punição, mas eles beberam veneno e tiraram a própria vida. Ninguém sabe que isso é pura lorota e que Gilbert silenciou aqueles caras ele mesmo. Ele pergunta a Henry se Gilbert realmente comanda uma empresa de escravos clandestina e ele afirma, dizendo que Gilbert vive uma vida de luxo e desperdiça dinheiro sem sentido, então deve ter alguns negócios ilegais rolando. Noah não pode culpar seu irmão mais velho por desperdiçar dinheiro, pois apesar de ser o primeiro príncipe, ele é filho de uma concubina e nunca poderá se tornar o próximo imperador. Noah pensa que o tráfico de escravos e as propriedades privadas que ele possui são apenas uma fachada para algo muito mais sinistro, e Henry fica chocado com a rapidez com que seu irmão de 12 anos descobriu isso. No dia seguinte, Noah diz às crianças que resgatou que mexeu uns pauzinhos e agora elas estão livres para ir para casa. No entanto, as crianças não têm para onde voltar, pois foram suas próprias famílias que as venderam em primeiro lugar. Noah percebe que se voltarem, suas famílias as venderão novamente, então ele decide acolhê-las. Ele ordena ao mordomo que providencie quartos e empregos para elas, e se alguém quiser estudar, ele também deve cuidar disso.
A líder das garotas fica surpresa ao ouvir isso e pergunta a Noah se ele vai comprá-las. Ele responde que Noah está comprando, e elas estão livres para deixá-lo quando quiserem, mas se forem ficar com ele, ele não tolerará nenhuma traição. O mordomo diz para agradecerem a Noah e então as leva consigo. Enquanto as observa partir, Noah se lembra de sua filosofia de que as pessoas são tesouros, e isso o lembra de algo que ele queria fazer há muito tempo. Ele convoca Evelyn ao seu escritório, e ela começa a relatar que todos os seus presentes de aniversário foram recolhidos. Noah responde que já sabe disso, e então desliza um envelope em sua direção. Evelyn fica curiosa, e Noah diz que ela está sendo dispensada de seu serviço para que possa se tornar uma oficial do governo encarregada de uma região em seu território. Evelyn não sabe como reagir ao ser promovida de criada a prefeita, e Noah diz que ela é a mais inteligente de suas criadas e que apenas servi-lo é um desperdício de seu talento. Evelyn está pronta para recusar a promoção só para servir Noah. Mas ele diz que se ela provar ser uma boa administradora, as pessoas o elogiarão por ter um bom olho para talentos. Ele ordena que ela deixe a mansão e trabalhe para ele, e era tudo o que ela precisava ouvir. Logo depois, Noah é convocado pelo imperador, que ouviu sobre como ele defendeu a honra de Gilbert. Noah responde que tudo aquilo foi apenas uma coincidência, pois seu único objetivo era resgatar as crianças e capturar os criminosos. Ele percebe que Gilbert relatou o assunto ao próprio imperador para evitar qualquer reação negativa, e também para parecer inocente diante de todos. O imperador então diz que é lamentável que ainda existam criminosos tão imundos à solta neste mundo. Ele pergunta a Noah sobre a punição para eles, e ele diz que, de acordo com a lei, o líder tem que ter o braço direito decepado e todos os outros têm que ser enviados para servir o exército no Afeganistão. O imperador diz que confrontou os criminosos abertamente e os prendeu, mas se fosse ele, teria ido disfarçado e apanhado dos criminosos para pegá-los em flagrante. O primeiro-ministro brinca que seria um crime contra a família imperial, e os criminosos seriam executados, e enquanto todos riem, Noah decide checar os fatos. Ele diz que, se o imperador estiver disfarçado e o criminoso não souber quem está agredindo, será uma simples agressão, e não um crime contra a família imperial. Silêncio ao ouvir isso. E Noah sente que foi longe demais ao corrigir o primeiro-ministro numa situação hipotética. No entanto, antes que ele possa se desculpar, o imperador ri e diz ao primeiro-ministro que ele ganhou a aposta. Noah fica confuso agora, então o imperador diz que fez uma aposta com o primeiro-ministro para ver se Noah conseguiria corrigir seus erros no entendimento da lei. Noah se pergunta qual é o sentido de testá-lo, e a resposta vem instantaneamente quando o imperador o nomeia como o novo ministro da Justiça. A corte fica empolvorosa ao ouvir isso e aplaude Noah, dizendo que ele é apenas o segundo príncipe, depois de Henry, a ser nomeado ministro. Noah fica sem saber como reagir, mas o imperador e o primeiro-ministro sorriem e trocam um olhar satisfeito, o que só o confunde ainda mais. Mais tarde naquela noite, ele vai desfrutar do canto de Ali, mas sua mente ainda está ocupada com o que aconteceu na corte. Ele pensa que há uma razão mais profunda por trás do imperador nomeá-lo ministro da Justiça. No entanto, ele decide que nada de bom virá de pensar demais agora e decide aproveitar o espetáculo em vez disso. Ao mesmo tempo, o imperador recebe um relatório preocupante do primeiro-ministro, e ele decide deixá-lo lidar com isso, pois tem que resolver um assunto ainda mais importante que não pode mais adiar. No dia seguinte, Noah segue para o Ministério da Justiça, que será seu novo escritório. Shirley abre a porta da carruagem e Noah caminha diante dos funcionários do Ministério da Justiça que o aguardam ansiosamente. Assim que ele chega ao seu escritório, o vice-ministro Vinny o cumprimenta, e Noah pensa que ele deve ser bastante talentoso e trabalhador para ter alcançado essa posição em tão tenra idade. Noah pergunta sobre o perfil de trabalho do ministro da Justiça, e Vinny diz que ele tem duas principais funções. A primeira função é coordenar todos os tribunais em todo o Império Mirs, e a segunda é lidar diretamente com crimes graves, como a rebelião que ocorreu em seu território 6 anos atrás. Noah pergunta a Vinny se ele também atua como juiz em alguns casos, e ele afirma. A próxima pergunta de Noah o pega de surpresa, pois ele pergunta ao vice-ministro quanto dinheiro ele recebe em subornos anualmente. Vinny começa a suar enquanto nega ter aceitado o suborno, mas Noah diz que está tranquilo com isso. Ele só quer saber quanto dinheiro ele ganha. Ele promete que esquecerá tudo assim que saírem da sala, e Vinny decide confiar nele. Ele declara que não é tão corrupto quanto o resto dos oficiais aqui, então mal aceita mais de $1000 em subornos anualmente. Enquanto isso, as pessoas que trabalham sob ele aceitam 10 vezes mais subornos que ele. Mas ele não consegue acompanhá-los por causa de uma regra que impôs a si mesmo. Ele diz a Noah que não aceita subornos em casos de assassinato porque são muito fáceis de expor, e se o acusador também for uma pessoa violenta, ele mesmo pode se tornar uma vítima. Para encerrar sua declaração, Vinny declara que só aceita suborno naqueles casos que podem ir para qualquer lado. Ao ouvir isso, Noah imediatamente escreve um novo contra-cheque para ele, dando-lhe um salário anual de $5000, o que é 10 vezes mais do que ele ganha com subornos em um ano. Vinny fica chocado ao ver isso, e Noah diz que, em troca, ele não aceitará nenhum suborno enquanto trabalhar aqui. Vinny percebe agora por que o imperador fez um garoto de 12 anos o ministro da Justiça.
Ele recusa o aumento de salário, dizendo a Noah que parará de aceitar subornos mesmo sem esse incentivo. Ele promete trabalhar lealmente pela causa de Noah a partir de agora. Embora Noah esteja um pouco desconfiado de seus motivos ocultos, ele ganha um bom aumento de atributos ao torná-lo um subordinado, então o aceita como seu leal subordinado. Mais tarde naquela noite, Oscar dá uma festa chique em seu jardim para parabenizar Noah por se tornar ministro. Noah agradece pela festa, e Oscar responde que está muito feliz que Noah se tornou o segundo príncipe-ministro depois de Henry no reinado de 50 anos de seu pai. Noah pergunta se há alguma razão pela qual o pai o fez ministro da Justiça, e Oscar responde casualmente que o imperador o favorece muito. Noah não pode discordar disso, porque Henry alcançou várias façanhas no campo de batalha para ser nomeado ministro militar. Por outro lado, ele ainda não fez nada que o faça sentir que merece ser o ministro da Justiça. No entanto, há algo mais que o está preocupando. Ele pergunta a Oscar se ele se lembra da história de como o império deles esteve uma vez à beira de ser destruído por forças internas. Oscar se lembra da história, e a razão por trás dela era que o príncipe herdeiro costumava ser decidido no nascimento, e o resto dos príncipes nem se dava ao trabalho de tentar. Eles começaram a viver suas vidas em prazer e desperdiçaram as finanças do império enquanto criavam problemas. Então o imperador mudou o sistema. Ele fez questão de dar a todos os príncipes um território para governar, bem como educação, para que se tornassem governantes capazes. Oscar pergunta a Noah por que ele está trazendo isso à tona agora, e ele responde que talvez o imperador tenha outras intenções por trás de fazê-lo ministro. Oscar fica chocado ao perceber que Noah suspeita que o pai planeja fazê-lo príncipe herdeiro de alguma forma. Ele se levanta abruptamente de seu lugar, fazendo as celebrações pararem, e nesse instante seu mordomo vem entregar uma mensagem. Essa mensagem deixa Oscar sóbrio, e ele diz a Noah que sua teoria estava certa. Ele acabou de saber que o imperador vai fazê-lo ministro das finanças amanhã, e ele provavelmente está fazendo tudo isso para pressionar Albert a melhorar seu desempenho. Em outra parte da cidade, um esquadrão de guardas reais invade um prédio e prende um ministro e seus cúmplices que estavam tramando um complô contra o imperador. O primeiro-ministro informa o imperador sobre isso, dizendo que o ministro admitiu que estava tentando forçar o rei a renunciar para que o príncipe herdeiro Albert pudesse assumir o trono. O imperador entende que Albert tem sido o príncipe herdeiro por 30 longos anos e ele deve sentir que já estava na hora de botar a bunda no trono. No entanto, não há evidências de que ele estava envolvido nesta conspiração e o imperador não pode fazer nada contra ele. Ele então pergunta ao primeiro-ministro sobre o assunto com Oscar e descobre que Oscar já tinha uma ideia do que ia acontecer. O imperador fica chocado ao ouvir isso. Mas assim que ouve que Noah estava com ele imediatamente dá o crédito por decifrar seu plano ao príncipe mais jovem. Ele diz que seus filhos mais velhos, Gilbert e Albert, não são capazes o suficiente para liderar este país, e sua esperança reside em Henry, Oscar e Noah. Ele ficará feliz com qualquer um deles assumindo o trono, desde que superem seus desafios. No dia seguinte, Noah recebe um relatório sobre uma conspiração contra o imperador, e ele deve atuar como juiz do caso. Vinny pergunta o que devem fazer, e Noah sabe que a razão para sua hesitação é o fato de que tudo aponta para Albert na conspiração, mas eles não têm provas reais contra ele. Ninguém sabe que existem disposições para os membros da família imperial receberem sentenças leves, mas no caso de tentarem derrubar o imperador, eles serão executados sendo cortados ao meio. No entanto, executar o príncipe herdeiro por se rebelar contra o imperador abalaria todo o império, e Noah sabe que seu pai não gostaria disso. Ele percebe que o imperador não quer que o nome de Albert apareça no caso, mas se mais interrogatórios forem feitos, alguém pode dedurar e revelar. Com tudo isso em mente, Noah chega a uma conclusão e vai direto ao escritório do imperador para lhe dizer o veredito. Ele diz que todos os envolvidos na conspiração serão imediatamente executados e o imperador fica feliz com essa decisão. Noah sabe que geralmente os criminosos seriam executados no dia anual de execuções, mas ele pode usar seu poder como ministro da Justiça para acelerar esse processo, para que o nome de Albert não apareça. O imperador fica feliz em ouvir isso, e ele imediatamente ordena a seu servo que adicione $1000 ao salário anual de Noah. Ele pessoalmente lhe dá um tapinha nas costas e diz para continuar fazendo um trabalho excepcional como este, deixando Noah ainda mais certo de que tudo isso era sobre Albert. Com isso, Noah retorna ao Ministério da Justiça, onde Shirley vem correndo até ele para alertá-lo de uma emergência. Noah encontra os cavaleiros que guardavam o ministério terrivelmente feridos, com um deles morto. O outro cavaleiro diz que os intrusos ainda estão lá dentro. Noah diz a Shirley para contatar Henry para reforços. Mas então ele percebe que o timing desse ataque é suspeito. Ele muda seu plano e diz a Shirley para reunir seus aliados e barricar o ministério, não deixando ninguém, exceto ele, entrar ou sair. Ele saca Leviatã e entra no prédio para encontrar mais soldados mortos e oficiais aterrorizados. Noah diz a todos para ficarem quietos e logo encontra um dos intrusos esfaqueando um oficial. Ele avança contra o intruso e rapidamente o derruba. O atacante tenta usar veneno para tirar a própria vida, mas Noah usa seus escudos de anel para impedi-lo de ingeri-lo. Nesse instante, mais 3 intrusos chegam lá e eles avançam contra Noah, que dá cabo deles rapidamente com suas habilidades geniais de espada.
Ele os impede de beber o veneno também. E logo depois, Vinny vem correndo. Ele fica impressionado ao ver que Noah derrotou todos sozinho. Mas Noah quer saber as baixas. Vinny diz que, além dos guardas, todos os rebeldes que pegaram outro dia estão mortos. E Noah imediatamente percebe que esses homens são assassinos enviados por Albert para amarrar suas pontas soltas. Ele imediatamente se corta com Leviatã, chocando Vinny. No entanto, Noah diz que os assassinos fizeram isso, e pergunta qual é a punição por ferir gravemente um príncipe. Vinny diz que os atacantes são executados imediatamente, e Noah diz para ele prosseguir com isso. Ele então recebe tratamento enquanto Vinny retorna para informá-lo de que a execução está completa. Noah fica feliz por ter impedido que os assassinos fossem presos e dedurassem o nome de Albert, e amaldiçoa o estúpido príncipe herdeiro por ser tão descuidado. No dia seguinte, ele é convocado pelo imperador, que pergunta como ele está se sentindo. Noah responde que está se sentindo melhor agora, e então o imperador pergunta se os assassinos eram realmente habilidosos o suficiente para ferir alguém como ele. Noah sabia que o imperador faria essa pergunta porque sua rede de inteligência teria lhe contado tudo. Noah solta uma balela diplomática sobre mentalidade ser mais importante que a habilidade, algo que só o rei pode entender porque eles estão na mesma sintonia. Ele afirma que está muito orgulhoso de Noah e deseja que todos os seus filhos fossem como ele. Noah fica feliz em ouvir isso, e depois, o imperador o convida para uma caminhada. Ele fala sobre como 9 de cada 10 imperadores que foram chamados de grandes governantes tiveram um fim embaraçoso. Noah percebe que ele está se contando entre os grandes governantes, o que é obviamente verdade. E se a conspiração de Albert tivesse tido sucesso, ele teria sido humilhado como um velho senil que nem conseguia controlar seus filhos. Ele também entende que o imperador não está punindo Albert, porque mesmo isso mancharia sua reputação como um imperador que abandonou seu príncipe herdeiro. Ele de repente tem uma ideia e pede um favor ao imperador. Ele diz que nomeou Henry, Oscar e ele como ministros, o que é algo muito novo na longa história do Império. Noah diz que algumas pessoas podem encontrar falhas neste sistema. Então ele deveria nomear alguém para supervisioná-los e garantir que estão fazendo seu trabalho bem. O imperador achava que podia pedir ao seu primeiro-ministro de confiança para resolver, mas o Noah tinha outros planos. Ele sugeriu que o imperador nomeasse Albert como príncipe primeiro-ministro, já que ele estava acima dos 3 na hierarquia, e assim poderia supervisioná-los e coordená-los. O imperador ficou furioso com a sugestão e mandou Noah voltar para casa e se recuperar até que as feridas estivessem curadas. Ele começou a se afastar, mas Noah o lembrou que qualquer um com 2 neurônios entende que Albert está impaciente, afinal, 30 anos como príncipe herdeiro é tempo demais. Ele só precisa de um empurrãozinho para se sentir satisfeito, e Noah quer que o imperador nomeie Albert como seu procurador, mantendo a palavra final sobre os assuntos. O imperador achou que isso daria a Albert mais poder que qualquer ministro, o que não seria bom, e ele poderia bloquear assuntos importantes de chegarem à sua atenção. Noah tinha uma solução para isso também. Ele disse que se os 3 príncipes ministros sentissem que Albert cometeu um erro ao rejeitar um assunto importante, eles poderiam apelar diretamente ao próprio imperador. Assim, Albert não teria poder real, mas ainda teria um título que o faria parecer o máximo. O imperador ficou realmente impressionado com essa ideia genial, e agradeceu a Noah por tê-la apresentado. Ele concordou em implementar o sistema logo, e então bagunçou o cabelo de Noah, dizendo que era uma pena ele não ter nascido antes. Noah também entendia que seu pai era um homem sábio que rapidamente compreendia o que era melhor para seu povo, e quanto mais seu reinado durasse, mais felizes os cidadãos seriam. O imperador então declarou que Noah merecia uma recompensa pela ideia, e que dinheiro nenhum seria suficiente. Ele disse ao assistente que estavam indo para a sala do tesouro, cheia de itens inestimáveis da história do Império. O imperador lembrou como Noah uma vez escolheu o anel escudo do tesouro e pediu que ele escolhesse um item desta vez também. Noah imediatamente usou Leviatã como um radar superpotente para encontrar algo valioso, e achou uma caixinha. O imperador ficou surpreso ao vê-lo escolher aquilo, e assim que Noah abriu a caixa, um tornado de fogo flamejante o engoliu. O fogo tomou a forma de um monstro poderoso, e Noah sentiu que era como quando teve que lutar contra um monstro para ter controle total de Leviatã. Ele imediatamente invocou Leviatã e percebeu que aquele tesouro era outra arma senciente que ele precisava derrotar para se tornar seu mestre. O monstro de repente cuspiu fogo em sua direção, mas Leviatã tinha vantagem de tipo, e Noah o usou para cortar a chama. Ele então lançou um jato afiado de água amaldiçoada diretamente no olho do monstro, derrotando-o e transformando-o numa bolinha vermelha brilhante que caiu em sua mão. Assim que Noah a pegou, o tornado de fogo sumiu e o orbe vermelho virou um anel com um emblema de fogo. Noah checou seus atributos e viu que seu atributo de fogo subiu de repente para o rank C ao obter o anel, o que o fez perceber que o anel era bem poderoso. O imperador se aproximou, perguntando se ele estava bem. Noah confirmou e o imperador ficou agradavelmente surpreso por ele ter conseguido domar a arma senciente chamada Luthier. Noah colocou o anel, e ele brilhou intensamente por alguns segundos enquanto o imperador o elogiava, dizendo que ele escolheu um item valiosíssimo sem hesitação.
Noah respondeu que parecia ser realmente poderoso, e o imperador disse que prepararia um alvo para ele testar. Noah respondeu que já tinha uma ideia melhor e levou o imperador para um lugar aberto e de repente se atacou com as chamas de Luthier. O imperador se assustou ao ver aquilo, mas Noah disse: "Pai, relaxa", porque ele estava cancelando as chamas com o poder de Leviatã. Ele usou isso para confirmar sua teoria de que Leviatã era ligeiramente mais forte que Luthier. Mas o Anel de Fogo também não era brincadeira. Ele queimava o chão ao redor de Noah sem esforço, mas o calor e o dano não iam além disso, porque Noah estava usando Leviatã ao mesmo tempo para controlá-lo. O imperador ficou maravilhado ao ver aquilo e confiou o anel a Noah, pedindo que o usasse para o bem do império. Alguns dias depois, o imperador convocou Noah porque precisava de seu conselho para um assunto complicado relacionado à família real. O imperador disse a Noah que seu irmão mais novo, Graham, tinha um filho, que era um tirano e governava seu território com leis cruéis. Recentemente ele matou alguém durante uma discussão enquanto estava bêbado, e isso é um crime grave. O imperador disse que seria punido seriamente se fosse uma pessoa normal. Mas como Graham pertencia à família real, ele declarou que o crime de seu filho foi por causa de sua má criação e assumiu a responsabilidade. O imperador disse que Graham se ofereceu para pagar uma multa para proteger o filho da punição, mas Noah não achava que ele pudesse fazer isso. Ele lembrou do caso de Ollie e disse que, assim como um filho não pode ser responsabilizado pela dívida dos pais, um pai não é legalmente responsável pelos crimes do filho. O imperador respondeu que ele também disse a mesma coisa, mas seu irmão estava insistente. Noah leu o relatório e descobriu que Graham estava pronto para pagar $30.000, o que é 250 vezes o que uma família normal na capital ganha em um ano. O imperador perguntou a Noah o que poderiam fazer e ele recusou categoricamente aceitar a multa de alguém que não cometeu o crime, mesmo que se oferecesse. De repente, o imperador perguntou se poderiam criar uma lei para cobrar multas voluntárias em troca de punições mais brandas, e Noah percebeu a jogada do pai. O imperador abriu o jogo e disse que o Tesouro Real não estava em boa situação por causa das constantes campanhas de ajuda a desastres e da repressão a rebeldes. Noah entendeu a situação, mas discordou da ideia do imperador e disse que, se aprovassem tal lei, estariam dizendo ao povo que nada é crime, desde que se possa pagar as multas. Ele afirmou que isso faria o sistema de justiça do império virar uma piada, e como só os ricos poderiam pagar as multas, a corrupção nos altos escalões do governo dispararia. Noah disse ao pai que precisavam resolver a falta de fundos com métodos melhores e mais morais, e o imperador percebeu seu erro. Ele de repente carimbou um documento e o entregou a Noah, anunciando que por sua sabedoria excepcional ele estava nomeado como conselheiro do imperador. Noah continuou olhando para o papel enquanto o imperador lhe dizia que era apenas um cargo honorário e que ele não teria benefícios extras. Isso lhe deu uma ideia para resolver os problemas financeiros, e ele sugeriu ao imperador que, em vez de deixar as pessoas pagarem multas para escapar da punição, eles poderiam fazê-las pagar uma taxa para ganhar honra. Ele deu o exemplo de conceder cavalaria honorária a quem doasse $1.000 ao império, pois isso lhes daria honra sem autoridade real ou talento. Noah disse que exigiria um trabalho de base complicado, mas todos adorariam ser honrados diretamente pelo imperador e pagariam muito bem por isso. O imperador pensou um pouco e percebeu que a ideia de Noah era brilhante, porque aqueles que têm todo o dinheiro do mundo anseiam por mais fama. Ele ordenou ao assistente que chamasse Oscar, e Noah se retirou imediatamente ao perceber que, se ficasse mais na discussão, estaria invadindo a área do irmão. Ao sair, encontrou os criados reunidos em volta do buraco que ele criou com Luthier. Um criado mais velho se aproximou e disse que todos estavam curiosos com o buraco, e um sujeito até caiu lá dentro tentando ver a profundidade. Noah entregou uma bolsa cheia de dinheiro para o tratamento do coitado e depois perguntou ao criado sobre o item que ele carregava. Ele revelou que eram 2 besouros rinoceronte para o 16º príncipe, que tinha apenas 3 anos e adorava fazer besouros lutarem. Isso deu a Noah outra ideia, e enquanto voltava para casa, ele invocou as mini-formas de Leviatã e Luthier para lutarem entre si. Eles imediatamente começaram a se atacar, e Noah percebeu que tinham todas as habilidades de seus usuários anteriores. Ele os observou atentamente para aprender mais com eles, e então descobriu que Leviatã era claramente o mais forte, pois cortou Luthier ao meio. A nova criada assistia à luta com empolgação, e Noah decidiu fazer outra partida entre as duas armas sencientes. Ele percebeu que Luthier era muito competitivo, e queria vencer a revanche, mas ainda assim perdeu. Para sua surpresa, a batalha simulada teve consequências reais, e ele subiu de nível depois que Leviatã derrotou Luthier. Ele continuou fazendo-os lutar sempre que tinha tempo e percebeu que Luthier estava melhorando rapidamente. Ele finalmente conseguiu vencer Leviatã, e por causa de seu crescimento, o atributo de chama de Noah também subiu de rank. Além disso, Zoe também se tornou mais habilidosa em magia para ajudar Noah, e agora ela pode lançar um feitiço para ver seus atributos. Ela ficou surpresa ao ver que ele subiu de nível sem lutar com ninguém, e disse que ele poderia subir de nível infinitamente só fazendo suas bonecas invocadas lutarem. Noah disse a ela que não seria assim, porque levou apenas uma luta para chegar ao nível 2, mas mais 10 para chegar ao nível 3.
Ele disse que precisava de mais itens mágicos como esses para aprender como funcionavam, quando de repente Henry chegou. Ele já tinha visto tudo, e elogiou Noah por seu método inovador de fazer suas armas lutarem. Ele então lhe entregou uma caixa e disse que o ninho dos monstros estava pronto para ser limpo. Noah lembrou que o Ninho dos Monstros era um campo de caça gerenciado pelos militares, onde todos os príncipes iam em sua primeira campanha. Henry disse que assim que ele abrisse a caixa mágica, saberia quantos soldados precisaria levar com ele com base em sua força. Assim que Noah abriu a caixa, ela se transformou num pedaço de papel com o número 1. Noah perguntou se isso significava que ele teria que ir sozinho, e Henry ficou chocado, pois nada parecido havia acontecido na história do Império. Mais tarde naquela noite, Zoe disse a Noah que um mensageiro do Imperador havia chegado para entregar uma mensagem pessoal, e era o cavaleiro chamado Rias. Noah se ajoelhou diante dele, já que qualquer um que entregasse uma mensagem pessoal do Imperador carregava sua autoridade temporariamente. Rias disse a Noah que sua campanha ao Ninho dos Monstros havia sido adiada, e assim que a mensagem terminou, ele se ajoelhou para cumprimentá-lo. Noah sabia que Rias era um subordinado direto de Henry e um servo de alto nível, considerado parte da família. Ele perguntou por que a campanha foi adiada, e Rias respondeu que o Imperador ficou tão feliz ao saber da força de Noah que decidiu realizar sua primeira campanha em uma escala ainda maior. Noah decidiu usar o tempo que tinha até lá para aprender mais sobre itens mágicos sencientes. Ele foi à sua loja de presentes favorita para perguntar se havia algum item mágico com vontade própria. O mercador respondeu que não tinha nada parecido, então Noah lhe deu uma bolsa gorda de dinheiro para procurar itens que se encaixassem. Ele saiu da loja, mas Shirley ficou curiosa sobre por que Noah pagou tanto ao mercador, mesmo sem informações úteis, especialmente considerando que o Império precisava de decisões financeiras melhores. Noah respondeu que é assim que a realeza funciona, quando de repente ele ouviu um homem intimidando um mercador porque este se recusava a vender um item que já estava reservado. O homem estava super confiante e disse aos curiosos para voltarem aos seus afazeres, pois não queriam arrumar encrenca com ele. Noah se aproximou e mandou ele parar, e o homem imediatamente mudou de postura ao vê-lo. No entanto, ele ainda estava arrogante e confiante ao se apresentar como membro da casa do primeiro príncipe Gilbert. Ele disse que trabalhava no Ministério da Casa Imperial e que uma vez viu Noah lá. Noah não se importou com quem ele era ou onde trabalhava, e disse a Dallan que o que ele fez agora era ilegal. Dallan zombou dele, dizendo que ele era o ministro da Justiça, mas ainda não sabia que pessoas que trabalham no Ministério da Casa Imperial não podem ser consideradas culpadas de nenhum crime, exceto traição contra o Império e o país. Ninguém sabia que Dallan estava certo, e ele parecia experiente o suficiente para sustentar sua confiança. Normalmente, Noah não teria conseguido fazer nada, mas ele também tinha um truque na manga. Ele lembrou a Dallan que, como membro da casa de seu irmão, ele deveria se ajoelhar ao cumprimentá-lo, assim como Rias se ajoelhou diante dele na noite passada. Dallan entrou em pânico ao perceber que Noah o pegou numa tecnicalidade. Tentou se ajoelhar, mas Noah imediatamente ordenou a Shirley que o prendesse e ela o imobilizou no chão em um piscar de olhos. Dallan tentou ameaçá-lo, dizendo para não se meter com a casa do primeiro príncipe, mas Noah friamente mandou-o calar a boca, pois ele havia insultado tanto a ele quanto ao príncipe Gilbert. Ele declarou publicamente que Dallan, um membro da casa do príncipe Gilbert, o havia insultado e seria punido por isso. Ele perguntou se alguém tinha um chicote, e os mercadores estavam mais do que dispostos a ajudá-lo. Dallan foi amarrado ao poste, mas ainda continuava ordenando que as pessoas o ajudassem, ou sofreriam um destino horrível. Todos estavam aterrorizados com ele, e enquanto isso, Shirley perguntou sobre a punição. Noah disse que a punição por usar a autoridade da família imperial para cometer atos de tirania é a morte. E Dallan percebeu que estava ferrado. Shirley entendeu o recado e chicoteou o coitado até a morte, enquanto os mercadores a aplaudiam, pois estavam fartos de Dallan. Noah sentou-se num banco próximo, esperando que tudo acabasse. E logo Shirley veio relatar que Dallan estava morto. Noah disse a ela para relatar tudo aos guardas e mencionar os crimes de que ele acusou Dallan. Depois disso, ele pediu a ela que trouxesse um par de algemas que ele usou até a mansão do primeiro príncipe Gilbert. Os guardas ficaram chocados ao ver um príncipe algemado, mas Noah disse que precisava se desculpar com o irmão por suas ações. Nesse momento, o mordomo de Gilbert chegou para escoltar Noah para dentro. Assim que ele encontrou Gilbert e contou tudo o que aconteceu, o primeiro príncipe disse a Noah que ele não teve outra escolha no assunto. Noah respondeu que ele deveria ter consultado com ele primeiro, mas Gilbert respondeu que estava de boa. Com isso, ele alega que não se lembra de ninguém chamado Dallan servindo a ele, e seu mordomo responde que ele foi enviado ao Ministério da Casa Imperial há alguns anos. Gilbert diz que agora se lembra de ter demitido Dallan por ser uma pessoa terrível e que ele não faz mais parte de sua casa. Ele ordena que seu mordomo liberte Noah das algemas, e em seguida agradece por salvar sua reputação ao cuidar de Dallan, que estava usando seu nome para ganho pessoal. Com isso, Noah volta para casa e Shirley pergunta qual era o sentido de ir até Gilbert algemado, quando ele agiu com tanto desdém sobre o assunto. Noah responde que Gilbert pode parecer tranquilo, mas estava furioso por dentro. No entanto, ele não podia se dar ao luxo de criar um escândalo porque sabe que o imperador favorece mais o 13º príncipe. Noah diz que Gilbert certamente o vê como um inimigo por atrapalhar seu negócio ilegal de escravos e eliminar Dallan.
Mas ele precisa manter a farsa de ser um bom irmão mais velho que aceitou rapidamente o pedido de desculpa sincero do irmão mais novo. Shirley fica impressionada com seu raciocínio rápido, mas Noah tem certeza de que Gilbert não ficará quieto por muito tempo. No dia seguinte, o mordomo de Noah, Dylan, informa que um visitante do Ministério da Casa Imperial está aqui para vê-lo. O visitante se apresenta como Orts e afirma que ficou tão impressionado com a forma como Noah lidou com Dallon que quer trabalhar para ele. Ele está pronto para fazer qualquer coisa que Noah disser por uma chance, e Noah decide aceitá-lo. No entanto, ele está bastante desconfiado, e assim que Orts sai, Noah ordena que Dylan descubra tudo sobre ele. No dia seguinte, enquanto as criadas de Noah o arrumam, Dylan chega para relatar suas descobertas sobre o tal Orts, que estava morrendo de vontade de se tornar subordinado de Noah no outro dia. Dylan diz que Orts fez esforços inteligentes para esconder seu passado, mas a verdade é que ele e seus pais são antigos servos do primeiro príncipe. O mordomo diz como os nobres lidam com os assuntos de suas casas de forma muito rigorosa, e é por isso que a interação de seus servos próximos com o mundo exterior é limitada. Às vezes, os nobres podem recomendar que seus servos se casem, e os filhos nascidos desses casamentos são automaticamente integrados à casa do nobre. Dylan diz a Noah que é óbvio que Orts está aqui como espião do príncipe Gilbert, e ele confirma. Ele ordena que o mordomo não revele essa informação a ninguém, porque agora que sabem que Orts é um espião, podem usá-lo para seus próprios propósitos. Dylan concorda e então elogia a observação e a intuição de Noah por descobrir as verdadeiras intenções de Orts no primeiro encontro. A verdade é que não foi o instinto de Noah que o deixou desconfiado de Orts. Quando ele aceitou Orts como seu subordinado, seus atributos não aumentaram nem um pouco, e isso tornou óbvio que ele não era leal a ele. De repente, Dylan informa Noah sobre outro assunto, dizendo que o dono de sua loja de presentes favorita está aqui porque encontrou a coisa que Noah estava procurando. Noah fica feliz que os $10 que pagou ao mercador valeram a pena, e ele o convoca imediatamente. O mercador cumprimenta Noah humildemente, que lhe diz para acabar com as gentilezas e trazer o item. O mercador sinaliza para seus homens trazerem uma grande pintura para a sala, e ele remove o pano sobre ela para revelar o retrato de uma linda garota. Noah vai até perto da pintura para inspecioná-la de perto, e o mercador lhe diz que a pintura se chama Huawa, e foi feita por um artista famoso. Ele diz que não é uma pintura comum, e pela forma como Leviatã reage a ela, Noah pode afirmar que é amaldiçoada. O mercador fica satisfeito com sua observação e ordena que seus homens tragam uma segunda pintura que é quase idêntica à peça original. O mercador revela que esta é uma réplica que foi pintada na mesma época que a Huawa original. Mas há uma grande diferença entre elas. Noah vê que a garota na pintura original parece um pouco mais velha do que a da réplica, e ele percebe que a garota dentro da pintura está crescendo e envelhecendo com o tempo. Ele está interessado em aprender mais sobre isso, então ele saca Leviatã e usa seu poder para cortar a pintura, deixando o mercador pasmo. No entanto, em vez de ser danificada, a pintura começa a brilhar com um tom esverdeado, e a garota presa dentro dela abre os olhos. Ela sai da pintura lentamente e o queixo do mercador cai de choque. A garota começa a levitar na frente da pintura e olha para Noah com uma suave saudade. O mercador fica lá confuso, mas aparentemente Noah pode se comunicar com a garota por telepatia. Ela lhe diz que a pintura foi feita com seu sangue. O pintor a matou e misturou seu sangue na tinta para fazer esta obra de arte amaldiçoada, e por causa disso, sua alma ficou presa nela. A garota diz que quer retribuir a Noah por libertá-la, e ele imediatamente pede que ela jure lealdade a ele. A garota fantasma não tem objeções a isso, e jura permanecer leal a ele para sempre. Ela então começa a agir como um golfinho e mergulha dentro e fora da pintura. O mercador ainda está tentando processar como uma pintura amaldiçoada se transformou nisso, mas Noah percebe que ele cortou as correntes da garota com Leviatã, permitindo que ela saia da pintura livremente. Ela só está tentando exibir sua liberdade recém-descoberta, mas Noah não está interessado nisso. Em vez disso, ele está mais feliz por ter ganhado um pequeno bônus de atributo em seu atributo Terra, e ele decide investir mais na garota fantasma para o futuro. A garota fantasma Hua só pode se comunicar por telepatia e diz a Noah que pode ser útil para ele. Ele pede que ela faça uma demonstração e ela imediatamente assume a forma do mercador, deixando-o perplexo enquanto ele continua agindo como um macaco vendo um espelho pela primeira vez. Hua diz a Noah que ela pode fazer mais. Ele toca a mão dela e ela absorve a energia de Luthier para brilhar levemente. Noah então pede ao mercador para tocar a mão de Hua, e enquanto ele pode tocá-la com a mão esquerda, sua mão direita passa direto pelo corpo dela. Noah fica satisfeito ao ver que Hua pode controlar seu corpo com tanta precisão. Ele agradece ao mercador por descobri-la e diz que comprará a pintura dele por qualquer preço que ele pedir, e o instrui a encontrar mais itens amaldiçoados como esse. Logo depois, o mercador Alan faz uma visita a Noah com uma pilha de caixas. Noah pergunta o que houve com a visita repentina, e Alan responde que sua filha Ada foi escolhida para se tornar uma das atendentes do imperador, e ele está aqui para agradecer a Noah por tornar isso possível.
Noah relembra como ele recomendou Ada para se tornar uma serva no Palácio Imperial como parte de um acordo com Alan 6 anos atrás. Ele fica impressionado que a garota que ele escolheu subiu ao posto de atendente, e então comenta que Alan gastou muito com os presentes. Ele diz que tudo o que ele trouxe vale $30.000 e Alan fica chocado ao ouvir que ele adivinhou o valor corretamente. De qualquer forma, ele diz que Ada acabou de se tornar uma atendente agora, e ele espera que um dia ela alcance o posto de concubina e depois esposa do imperador. Acima disso está o título de imperatriz, que é a principal mulher do imperador, mas essa não é uma posição que toda esposa pode alcançar. Até a mãe de Noah não foi promovida ao posto de esposa até que ele recebesse o título de príncipe sábio. Ele diz a Alan que ser selecionada como atendente é apenas o primeiro passo na jornada de Ada, porque a partir de agora ela fará parte da política suja do palácio. Alan não entende o que ele quer dizer, então Noah diz para ele imaginar o que aconteceria se outra criada ciumenta substituísse o perfume de Ada por algo que o imperador odeia. Alan fica pasmo ao ouvir isso, e Noah lhe diz que mulheres brutalmente competitivas são a espécie mais perigosa da Terra. Ele diz ao mercador para enviar dinheiro a Ada regularmente, porque ela vai precisar se quiser prosperar na política do palácio. Alan corre imediatamente para fazer os preparativos para isso, e então Noah volta sua atenção para assuntos mais importantes. Ele pede a Zoe que entregue uma carta e $10.000 para sua mãe. Ela pergunta se Dylan não seria um mensageiro melhor para o palácio, mas Noah diz que sua mãe mora no palácio interior, onde homens não são permitidos. Por causa dessa regra, ele só pode encontrar sua mãe uma vez por ano. Zoe sente pena dele, mas Noah não merece esse sentimento. Ele diz a ela para passar outra mensagem para sua mãe, dizendo que ele está agindo como guardião de Ada. Zoe fica surpresa ao ouvir essa declaração e pergunta a Noah se ele planeja usar sua mãe para a política do palácio. Ele afirma dizendo que lucro e perda são mais importantes do que seu vínculo com sua mãe, porque é assim que a família imperial funciona. Ele afirma que, se Ada se tornar uma das favoritas do imperador, ela pode ser uma forte aliada para sua mãe, e isso beneficiará a todos. Zoe fica maravilhada com o fato de a família imperial não conseguir se livrar da política de suas vidas, mesmo que queiram. Ela se prepara para entregar a carta, mas Noah a interrompe e pergunta como sua mãe está. Ela responde que sua mãe é eternamente grata a Noah por lhe dar uma casa e um emprego estável. Mas recentemente, ela experimentou algo estranho enquanto fechava o portão à noite. Ela viu um homem esgueirando-se pelo jardim, e quando se aproximou dele para perguntar o que estava fazendo, ele fugiu. Zoe diz que sua mãe acredita que alguém está entrando e saindo da mansão, e Noah acha essa informação interessante. Ele ordena que Zoe diga à mãe para manter segredo, porque ele planeja descobrir o quão correta é a informação dela. Mais tarde naquela noite, enquanto a mãe de Zoe está fechando o portão, alguém se aproxima dela por trás e usa uma agulha envenenada para matá-la antes que ela possa sequer reagir. Ela cai morta no chão e o atacante se revela como Orts, que diz à mulher que a culpa foi dela por tê-lo descoberto. Ele foge com isso, mas felizmente a mãe de Zoe ainda não está morta. Ela está assistindo a cena com Zoe e Noah, que usou Hua como isca para pegar Orts em flagrante. Ele ordena que Hua recue, e ela volta brincalhona ao seu verdadeiro eu e então desaparece. Depois disso, Noah diz a Zoe e sua mãe para voltarem para sua aldeia sob o pretexto de enterrar seu corpo morto. Ele diz que eles não podem deixar Orts saber que a mulher que ele matou ainda está viva, e eles devem ficar na deles até que ele seja tratado. Zoe e sua mãe ficam emocionadas ao ouvir isso, mas então Zoe pergunta a Noah se é realmente bom para ele deixar Orts escapar disso. Ele revela que já tem Hua de olho nele, então eles não precisam se preocupar com nada. Na manhã seguinte, em uma cabana tranquila perto de um lago, Orts acorda com ferimentos terríveis no peito e no estômago. Enquanto ele luta com a dor, Noah diz para ele não se mover muito ou seus ferimentos reabrirão. Orts não entende o que está acontecendo, então Noah diz a ele que ele foi esfaqueado na noite passada, mas ele pode não se lembrar disso por causa do choque. Noah diz a Orts que na noite passada, ele relatou ao seu manipulador que matou uma mulher que o viu. E em troca, o manipulador o esfaqueou e o jogou no rio porque ele falhou em seu trabalho como espião. Felizmente, Hua estava vigiando ele naquela época e Noah conseguiu salvá-lo. Ele diz que sempre esperou que Orts fosse descartado, mas nunca esperou que acontecesse tão rapidamente. Orts não acredita que Noah viu através dele e até previu com precisão sua queda. Ele se arrepende de suas escolhas de vida agora e diz que se tivesse trabalhado duro para Noah e não tentado espioná-lo, talvez sua vida fosse diferente. Noah diz a ele que não é tarde demais para isso, e Orts não consegue acreditar que ele está disposto a aceitar um espião fracassado como seu servo mais uma vez. Noah responde que, em troca disso, Orts não pode traí-lo, porque então ele enfrentará um castigo pior do que a morte. No entanto, ele também promete a Orts que não o expulsará por falhar em seu trabalho. Orts começa a chorar e cai de joelhos, e ele aceita humildemente a oferta de Noah. Noah verifica seus atributos e descobre que seu atributo vento ficou mais forte, o que prova que Orts é realmente leal a ele agora. Ele lhe dá sua primeira ordem, que é se recuperar totalmente após o que ele assumirá uma nova identidade. Noah decide torná-lo governador de uma região remota em seu território até que as coisas se acalmem na capital.
Ortiz agradece por fazer tanto por ele, e ele decide provar sua lealdade dando a Noah algumas informações cruciais. Ele diz a ele que recentemente, o príncipe Gilbert deu ao imperador um presente, que é parte de seu plano sinistro. Noah entra em pânico ao saber a verdade e vai imediatamente para o Palácio Imperial para uma reunião de emergência com seu pai. O imperador pergunta o que o deixou tão em pânico, e Noah pede que ele pare de beber o vinho que o príncipe Gilbert lhe fornece. O imperador fica curioso sobre isso e pergunta o motivo do pedido, ao que Noah responde que o vinho é perfeitamente bom por si só, mas se for consumido com um item alimentar específico, torna-se um veneno mortal. O imperador pede que ele conte todos os detalhes de uma vez, e Noah revela que o alimento especial é a garra de dragão que o imperador e o príncipe herdeiro comem uma vez por ano em uma cerimônia para homenagear seus ancestrais. Como o imperador e o príncipe herdeiro bebem o vinho há um ano, todos acreditam que é seguro. No entanto, assim que consumirem a garra de dragão na cerimônia, ambos morrerão, e ninguém suspeitará de Gilbert de nada. O imperador pergunta a Noah se ele tem certeza disso, e ele afirma dizendo que fez um criminoso do Corredor da Morte experimentar a combinação do vinho e da garra de dragão, e ele desmaiou antes mesmo que pudessem lhe dar os primeiros socorros. O imperador ainda acha essa notícia um pouco difícil de processar, mas ele confia totalmente em Noah e aceita sua sugestão. Ele ordena que seu assistente convoque Henry e inicie uma investigação em grande escala na mansão de Gilbert. Ele elogia Noah por revelar essa conspiração e o manda para casa, prometendo entregar sua recompensa mais tarde. Depois disso, os soldados liderados por Henry prendem os servos na casa de Gilbert, que testemunham que ele estava conduzindo experimentos mortais em escravos ilegais. Foi confirmado que ele planejava tomar o trono para si mesmo após matar tanto o imperador quanto o príncipe herdeiro, mas seu plano foi frustrado graças a Noah. Logo depois, o imperador convoca Noah, que não consegue parar de pensar em como o incidente foi bastante estranho. Normalmente, o imperador tem a melhor rede de inteligência do império, e ele já teria descoberto esse esquema, mas ele reagiu como se não soubesse de nada. De repente, Noah percebe que o imperador estava apenas fingindo ignorância, quando na verdade ele sabia de tudo o tempo todo. Nesse momento, o imperador chega lá e confirma suas dúvidas, acrescentando que ele não estava bebendo o vinho de jeito nenhum. Noah fica chocado ao ouvir isso e pergunta por que ele não tomou nenhuma atitude então. O imperador responde que ele tem muitos filhos que pensam que ele é imperador há muito tempo, e agora é hora de mudar o governante. No entanto, Noah não parece pensar como eles, e é por isso que o imperador confia nele mais do que nos outros príncipes. Ele declara que Noah agora servirá como vice-ministro de assuntos militares, além de ser o ministro da justiça, e ele também será o governador-geral da Guarda Imperial. Noah aceita a recompensa sem entender o que seu pai quer, mas a resposta fica clara rapidamente. O imperador diz que não cairá sem lutar, mas é possível que um de seus filhos possa matá-lo e tomar o trono. Se isso acontecer, ele quer que Noah pegue a Guarda Imperial e tome a capital, e então escolha o próximo imperador ele mesmo, o que é demais para ele processar. Logo depois, Noah aparece diante do imperador junto com o príncipe herdeiro Albert, e relata que encontraram evidências concretas na mansão de Gilbert de que ele estava conspirando para assassinar o imperador. Albert zomba dele, dizendo que o bastardo ingrato nem sequer é comparável a um cachorro. O imperador ignora seus ataques e pergunta a Noah qual é a punição para Gilbert, e ele responde que traição contra o imperador é punível com a morte, e Gilbert deveria ser cortado ao meio na cintura. No entanto, existem alguns problemas técnicos no caso, e Noah diz que eles também podem acusar Gilbert de tentativa de assassinato do imperador, pelo qual ele recebe uma sentença mais leve, embora morra da mesma morte brutal. Nesse caso, o imperador pode decidir deixá-lo apodrecer na prisão pelo tempo que desejar antes de sentenciá-lo à morte. Albert pergunta qual é a necessidade de complicar o assunto assim quando o resultado final será o mesmo. Ele sugere que executem Gilbert imediatamente, mas o imperador fica do lado de Noah, dizendo que considerou os aspectos lógicos e emocionais do caso. Ele agradece a Noah por isso, que percebe que, apesar de tudo, o imperador ainda ama seu primeiro filho e ele não gostaria de matá-lo, e é por isso que ele lhe deu uma brecha que resultará em uma prisão perpétua. Albert não entende isso com seu cérebro de 0 rugas, e diz ao imperador que eles precisam matar imediatamente todos que tentam prejudicá-lo. Ele insiste que eles lidem com todos os traidores sem piedade e o imperador cede. Deixando a execução de Gilbert em suas mãos, Albert sai da sala, ainda amaldiçoando Gilbert baixinho. Mas assim que ficam sozinhos, o imperador diz a Noah que ele é de fato o príncipe sábio, por considerar tudo antes de passar um julgamento. Ele diz que quer recompensar Noah com o território de Gilbert por isso. Mas Noah rejeita imediatamente essa ideia e diz ao imperador que ele relatou o plano de Gilbert a ele em segredo. E se ele for recompensado por isso, os outros príncipes tentarão fazer o mesmo. Eles tentarão informar o imperador sobre os planos de seus irmãos para sabotá-los e ganhar recompensas. O imperador diz para ele segurar os cavalos, porque ele só estava desejando fazer isso, mas ele está ciente dos perigos de tal recompensa.
Ele diz a Noah que ele não receberá uma recompensa desta vez, mas há outra boa notícia para ele. O imperador diz que Noah agora tem idade suficiente para se mudar para seu território, e isso significa que ele precisa de uma esposa ao seu lado. Noah fica surpreso ao ouvir isso porque sabe que a esposa legal de todos os príncipes é escolhida puramente por razões políticas, e sentimentos pessoais não têm papel nisso. O imperador sugere a neta de seu tio, apelidado de Príncipe Relâmpago, dizendo que seus videntes afirmam que o DNA de Noah e o dela se combinarão para dar à luz uma criança muito inteligente, que pode até superar Noah. Noah não tem reclamações contra esse casamento estilo Sweet Home Alabama, e ele aceita a sugestão do imperador imediatamente. Assim que Noah sai, o primeiro-ministro chega lá, elogiando o jovem príncipe por ser maduro o suficiente para aceitar uma garota que ele nunca viu como sua esposa. Ele diz que Noah está na idade em que deveria se interessar por garotas, mas a maneira como ele agiu com desdém é digna de elogios. O ministro continua puxando o saco e começa a elogiar o imperador por sua estratégia de apostar no filho de Noah, que pode ser seu sucessor. Dessa forma, ele não terá que ver seus filhos lutarem pelo trono, e se seu neto for talentoso, o império estará em boas mãos. O imperador, no entanto, diz que é apenas sorte a partir de agora, e ele só pode esperar que o filho de Noah seja ainda mais brilhante do que ele. Enquanto isso, Noah está em sua mansão com Ortiz curvado na sua frente. Ele sabe que a punição por trair seu mestre é a morte, e implora para que seja indolor e rápida. Noah diz para ele relaxar porque ele não será punido. Como ele se livrou de todos os crimes ao expor a conspiração contra o imperador, ele diz a Ortiz que, agora que Gilbert foi executado, ele não precisa mudar sua identidade e se esconder em algum local remoto. A recompensa por revelar a traição é de 10 mil, mas Noah adiciona um zero do próprio bolso porque Ortiz salvou seu pai. Ele pergunta o que Ortiz quer fazer agora, e ele responde que fará o que Noah quiser, pois ele é seu mestre. Depois disso, Noah passeia com sua nova criada, Didi, que se distrai com qualquer coisa. Ela aponta para uma multidão e diz que algo interessante acontece ali, então ele decide ir conferir. Uma jovem cavaleira desafia os homens da multidão por uma taxa de 30 dólares. Se vencerem, podem fazer o que quiserem com ela. Noah percebe que, como o comércio de escravos é legal, a garota não está fazendo nada de errado. Mas ele acha que ela não dá um bom exemplo, Brutamontes aceita o desafio. O homem avança, mas ela usa o impulso dele contra ele mesmo e o joga no chão, derrotando-o em 3 segundos. O homem foge envergonhado, mas outros desesperados entram na fila e ela acaba com todos. Ninguém mais tem coragem. Então um homem aparece, mas se recusa a pagar a taxa, dizendo que não precisa, pois vai vencê-la. Ele avança e a garota sente uma tontura do nada. O homem aproveita a chance, nocauteia a garota e diz que ela é dele agora. Mas Noah intervém e o chama de trapaceiro. O cara fica bravo, mas Noah aponta o dardo venenoso na perna da garota, disparado pelo comparsa. O homem nega, então Noah usa o poder de Leviatã para dar uma enxaqueca no comparsa, que cai de joelhos. O cara nega conhecê-lo, mas todos sabem que são amigos. Noah manda ele se render, mas ele ataca. Noah invoca Leviatã, corta os ombros dele, fazendo-o cair de joelhos e fugir segurando as roupas. Depois ele leva a garota a um restaurante. Ela recupera os sentidos e a garçonete diz para agradecer a Noah. Ele pergunta o que ela lembra e ela diz que suas pernas pararam quando o cara a atacou. Ele explica que o amigo do cara usou um veneno paralisante e pergunta por que ela estava desafiando pessoas em público. Ela diz que reprovou no exame de cavaleiros, ficou sem dinheiro e não tem como voltar para casa. Noah não acredita que alguém tão habilidosa reprovou, e ela confirma. Ela não acreditou e pediu a revisão que a levou ao 10º príncipe, responsável pelos exames este ano. Ele disse que a aprovaria em troca de uma noite com ela, e como ela tem caráter, recusou. Noah não se surpreende que o 10º príncipe seja tão baixo a ponto de tentar algo assim. Ele pergunta se ela ainda quer ser cavaleira. Ela afirma empolgada, dizendo que vai trabalhar duro até conseguir. Noah, impressionado, dá $1000 para ela viver na capital até o próximo exame, pois gosta de quem não abre mão de seus objetivos. A garota pergunta quem ele é, quando o cara volta com seus amigos para se vingar. A cavaleira está pronta, mas Noah decide lidar com ele sozinho. Luthier reage intensamente e Noah percebe que a arma quer intimidar uns bandidos de rua. Ele conecta o poder de Luthier ao seu anel de escudo, criando 2 escudos flamejantes que assustam os bandidos, mas o cara diz que é só um pirralho. Noah espera os bandidos atacarem e os nocauteia com suas manoplas flamejantes. O parceiro tenta usar um tranquilizante, mas Noah dispara uma bola de fogo e o apaga também. Ele agarra o pescoço do cara e dispara uma rajada a queima-roupa para nocauteá-lo. A garota fica aterrorizada com as habilidades de Noah, e Gigi também, pois é a primeira vez que o vê lutar. Noah se vira para o resto do grupo e nota um cavaleiro. A garota diz que ele é do 10º príncipe, e Noah entende tudo. O cavaleiro cai de joelhos pedindo desculpas, pois trabalhava com o cara, mas se acovardou ao ver quem era o oponente. A garota descobre que Noah é o famoso príncipe sábio e fica encantada por ele não ostentar seu status, apesar de ser tão talentoso. Noah deixa o cavaleiro ir, pois ele não fez nada, e manda ele punir os bandidos. O cavaleiro arrasta os bandidos e um velho bêbado começa a aplaudir Noah, dizendo que ele resolveu tudo de forma notável. Noah se pergunta quem é aquele cara.
Ele vê uma cabaça dourada ao lado e reconhece o dono. Ele se ajoelha para cumprimentar Indra, o príncipe do relâmpago que será seu avô político. O velho com chifres fica feliz que Noah o conhece e a multidão fica curiosa ao saber que ele também é um príncipe. Noah lembra que seu pai virou imperador jovem e Indra era quem detinha o poder real. O império vivia em caos, e Indra trouxe ordem sozinho. 5 anos depois, quando o imperador cresceu, Indra se aposentou da política silenciosamente, sem pedir nada em troca. Por trazer paz ao império e preparar o imperador, Indra ganhou o título de Príncipe do Relâmpago. Noah sente que é uma ocasião especial ele estar na capital, e ele sabe o motivo. Indra pede para ele sentar e diz que o imperador deve ter falado de Noah. Noah confirma e pergunta se ele veio avaliá-lo, e o Príncipe do Relâmpago confirma. Ele diz que, embora confie no julgamento do imperador, precisa ver o cara com quem sua neta vai passar a vida. Noah acha os modos de Indra bem diferentes dos outros membros da família imperial. Mas ele sabe que o velho é diferente e não liga para regras. Ele pergunta o que Indra fará se o achar indigno, e Indra responde que não concordará com o casamento. Noah lembra que é uma ordem do imperador, mas Indra diz que essa ordem não vale nada para ele. Embora faça tudo o que o imperador pedir, a vida da neta é um assunto pessoal, não político. E o imperador é seu sobrinho. Se ele errar, Indra vai dar uns cascudos nele. Ninguém percebe que Indra não quer poder, por isso ninguém o critica por ser rude. Ele pergunta se Noah passa no teste e Indra diz que vão descobrir. De repente, Noah sente uma pressão imensa e percebe que é o que ele faz com os outros usando Leviatã. Ele decide revidar com o poder de Leviatã e consegue equilibrar a pressão. Ele planeja esmagá-lo para mostrar quem manda, mas percebe que não deve ser competitivo com alguém tão superior e seu futuro avô. Ele decide manter a pressão igual para ninguém ganhar ou perder. E Indra se diverte. Ele ri e aceita a derrota, dizendo que leu a técnica de Noah e escolheu não humilhá-lo em público, embora pudesse. Ele o aceita como neto e joga moedas de ouro para o garçom, mandando trazer toda a bebida e convidando quem quiser beber. Ele dá um anel a Noah como presente de noivado. Assim que Noah segura o anel, ouve uma voz pedindo para provar sua força. E de repente está em um campo gramado. Um touro mecânico avança e Noah invoca Leviatã para fazê-lo voar. Assim que faz isso, o touro diz que se chama Behemoth e o aceita como mestre. Noah volta a si e Indra começa a falar sobre Behemoth. Noah checa seus atributos e vê que seu atributo de luz é nível C. Ele usa o poder em um jarro de água que vira ouro ao toque e despeja um líquido dourado. Indra fica pasmo, pois nem ele conseguiu controlar Behemoth após anos, mas Noah fez em segundos. Noah não acredita, e Indra diz que Behemoth só lhe disse o nome, e ele quer ver sua forma magnífica de novo. Noah realiza o desejo criando uma cópia miniatura de Behemoth e diz que Indra pode aprender mais sobre suas habilidades fazendo-o lutar contra suas outras armas. Indra não entende, então Noah invoca Leviatã, Luthier, Kiwawa e Behemoth, mas algo acontece que nem ele previu. As 4 armas sencientes começam a sinergizar seus poderes e emitem uma luz dourada que faz Noah se sentir no topo do mundo. Ele se pergunta por que se sente flutuando na galáxia quando Leviatã aparece. Perguntando se faz 1000 anos desde que se reuniram, ele vira um orbe azul brilhante e Behemoth se junta a ele virando um orbe amarelo. Ele diz que não se reuniam desde a Era de Prata faz muito tempo. Luthier é o próximo e diz que quem os reuniu 1000 anos atrás também era excepcional. Ele estava no nível 255 quando os domou e devolveu seu verdadeiro poder. Noah não processa o que acontece, pois embora nunca tenha ouvido essas vozes, sabe exatamente a quem pertencem. Leviatã diz que o dia em que despertarem o verdadeiro poder não está longe, e Huawa diz que até o cão louco Leviatã gosta desse humano. O transe de Noah acaba e ele volta ao mundo real. Suas armas ainda são pequenas e ele se pergunta se alucinou. Porém, as pessoas provam que foi real, pois também ouviram as vozes. Elas dizem que foram vozes de anjos falando do céu, e Deus escolheu seu 13º príncipe para trazer glória ao Império. Noah encara todos de boca aberta, e até Indra diz que ouviu tudo. Ele diz que é uma ocasião especial, e Noah decide fazer um marketing, mandando Gigi dar $100 a todos que tiveram a sorte de testemunhar o evento. Dig começa a distribuir moedas de ouro para a multidão, alegrando o dia de todos, e a cavaleira assiste chocada, pois só ouviu dizer que nobres deveriam compartilhar quando algo bom acontece. Ela se ajoelha rapidamente diante de Noah e pede educadamente para ele pegar o dinheiro de volta, pois mudou suas ambições. Agora, ela quer ser sua cavaleira e trabalhar duro para conquistar a posição por mérito próprio. Noah fica satisfeito com sua sinceridade, mas recusa o pedido. A garota se surpreende e Noah diz que cavaleiros de 3ª categoria aceitam ajuda de nobres e ficam preguiçosos. Cavaleiros de 2ª categoria recusam qualquer ajuda por puro orgulho, mas cavaleiros de 1ª categoria aceitam ajuda e trabalham muito para devolver ainda mais ao seu mestre. Ele diz que se ela quer ser digna de servi-lo, deve ser de 1ª categoria e não precisa hesitar em aceitar o dinheiro. A cavaleira é convencida por essa frase e aceita a ordem de trabalhar duro por ele. Ao sair, Indra elogia Noah por ter o dom de usar as palavras certas para convencer as pessoas. Nesse momento, ouvem uma voz familiar concordando.
É o próprio imperador que veio porque sabia que Indra tentaria encontrar Noa. Indra e Noa se ajoelham para respeitar o imperador e os cidadãos chocados os seguem. O imperador diz a Indra que se ele já julgou Noa, não deve haver dúvidas sobre ele ser adequado para sua neta. O imperador pede que se levantem, pois não precisam de formalidades excessivas ali. Indra só esperava por isso, mas Noa decide fazer um show para farmar aura na frente do povo. Ele invoca Lúthien com um brilho de Super Saiyajin e usa o poder de Leviatã para obter uma reação de admiração e respeito. Ele confirma que não há ninguém tramando nada contra eles na multidão, e Indra se impressiona com o quão afiado e legal ele é tão jovem. Ele pergunta ao imperador se Noa é o príncipe número 1, e o imperador responde que deu o título de príncipe sábio por um motivo. Indra solta uma gargalhada, dizendo que o título combina com Noa, e o imperador acrescenta que tem esperanças ainda maiores. Ele comenta que foi decidido que Noa irá sozinho em sua primeira campanha, e deixa a multidão ouvir para que a notícia se espalhe como fogo. Noa percebe que seu pai está deliberadamente fazendo dele o centro das atenções para criar uma chance de ele ser escoltado em segurança. Ele se vira para o imperador para confirmar que entendeu a mensagem. Mas Indra não faz ideia disso. Quando o imperador diz que Noa entendeu sua dica sutil mais rápido que ele, Indra começa a rir, dizendo que esqueceu completamente dessas coisas no tempo que passou longe da política. O imperador responde que ele sempre foi meio insensível nesses assuntos, por isso a esposa dele vive brigando com ele, coitado. Indra ri de novo e diz que agora se sente à vontade para confiar a neta a Noa, pois ele já provou ser um gênio, um verdadeiro prodígio. O imperador fica satisfeito em ouvir isso, e então diz a Indra que precisam conversar sobre outros assuntos agora. Os dois entram numa carruagem para conversar, enquanto Noa escolta o veículo com Lúthien ao seu lado. A multidão está com a atenção voltada para o imperador, que lança um olhar para Noa. Noa, na hora, saca a jogada e faz Lúthien soltar um pilar de chamas para chamar a atenção de todo mundo, garantindo a privacidade que o imperador tanto precisava. Aproveitando a deixa, o imperador solta uma bomba em Indra, dizendo que está pensando em deserdar o príncipe herdeiro Albert. Indra pergunta por que ele está pensando nisso assim, do nada, e o imperador responde que a maior razão no momento é o problema com Gilbert. Noa se lembra de como tentou conseguir para Gilbert apenas uma prisão perpétua, para que o imperador não precisasse matar o próprio filho. Mas Albert agiu como um tremendo babaca e o mandou para a execução. O imperador diz a Indra que não foi um erro, mas Albert deveria ter agido melhor para resolver a situação de uma forma mais elegante. Indra concorda dizendo que não podem deixar um homem tão impulsivo e violento se tornar imperador, pois ele certamente fará uma limpa na concorrência. O imperador acrescenta que Henry, Oscar e Noa seriam os primeiros alvos, por serem tão talentosos e brilhantes. Indra pergunta quem ele planeja fazer o príncipe herdeiro depois dele, e o imperador responde que ainda não pensou nisso. Indra diz que ele não pode fazer isso, porque é um velhote que pode bater as botas a qualquer momento, sem aviso prévio. E se ele partir sem nomear um sucessor, o país vai virar um caos, uma verdadeira bagunça. O imperador responde que já decidiu um nome, mas anunciá-lo agora criaria mais problemas. Indra pensa que qualquer problema é melhor do que deixar a posição de príncipe herdeiro vaga. Noa está ouvindo tudo isso e pergunta ao imperador se pode dar uma sugestão. Ele diz que o imperador deveria apenas informar ao povo que preparou seu testamento, e o nome de seu sucessor está lá dentro. Indra diz que isso não vai funcionar porque é muito fácil falsificar um testamento, mas Noa tem outra ideia. Ele diz que isso não será um problema, porque o imperador vai declarar que está escondendo o testamento dentro do próprio corpo, para que ninguém, absolutamente ninguém, possa alterá-lo. O imperador fica boquiaberto com a sugestão, e Noa diz que ele pode usar um dente falso com o testamento gravado ou até mesmo alguma magia. Indra percebe que é uma ideia genial, porque se o testamento estiver com o imperador o tempo todo, ninguém poderá alterá-lo, e o imperador concorda. Ele imediatamente leva os dois ao seu escritório e manda todos os criados saírem, até mesmo seu fiel e confiável assistente. O assistente prepara um substituto para ele, que não pode ouvir, falar ou ler, mas está ali para ficar por perto, só por precaução, vai que... Assim que ficam a sós, o imperador diz a Noa que sua sugestão foi genial e que eles aplicarão imediatamente. Noa acrescenta que ele deveria retomar o controle total do exército agora, incluindo o poder que deu a Henry e a ele mesmo. Indra concorda, dizendo que não podem arriscar deixar ninguém no poder quando o rei morrer, porque aí eles poderiam usar o exército para se tornarem imperadores. Ele fica surpreso que Noa sugeriria algo que o faria perder o emprego como comandante do primeiro esquadrão dos Cavaleiros Reais. O imperador imediatamente escreve uma carta de demissão para Noa, agradecendo-o pelos serviços prestados à nação. Ele escreve outra carta e a entrega ao irmão de Helen Keller, sinalizando para que a entregue a Henry. Depois disso, Indra pergunta ao imperador como ele vai deserdar Albert, e Noa diz que, de acordo com a lei, o imperador pode fazer como bem entender e ninguém pode impedi-lo. Ele, no entanto, recomenda que Albert continue sendo príncipe, pois não cometeu nenhum crime, e o imperador concorda. Ele decide declarar que Albert simplesmente não é bom o suficiente para liderar o império, então será rebaixado, e Noa concorda com a ideia. Indra então pergunta se Albert tem alguma chance de retornar à posição de príncipe herdeiro e diz ao imperador para deixar isso bem claro em sua declaração.
Noah sugere dar a ele um título como o Príncipe Aposentado, para que as pessoas entendam que sua carreira acabou de vez. O imperador começa a escrever uma ordem, mas comete muitos erros, e Indra diz a ele para voltar para a pré-escola, porque a caligrafia dele é horrível. O imperador diz que não consegue suportar tirar o futuro do filho e decide reescrever a ordem, mas Noah diz para ele deixar assim, para que todos possam ver seus verdadeiros sentimentos. O imperador fica comovido com a sugestão e mais uma vez deseja ter nascido antes de selar o documento e entregá-lo ao servo triplamente deficiente. No entanto, assim que o servo pega o documento, ele dá uma olhada e suas reações mudam, deixando Noah desconfiado. Ele para o servo e diz ao imperador que aquele sujeito estava mentindo sobre não conseguir ler. O servo tenta fugir, mas Noah o sufoca com o poder de Leviatã. O imperador chama seu assistente para contar sobre isso, e ele imediatamente cai de joelhos para se desculpar pelo erro de tê-lo recrutado. O imperador pergunta qual será a punição para o mentiroso, e Noah sugere executá-lo imediatamente, mesmo que interrogá-lo pudesse revelar o nome de quem o plantou ali. Noah quer que o mentor fique seguro, porque com certeza será um dos príncipes. O imperador aceita a sugestão e pergunta sobre a punição de seu assistente. Noah diz que ele receberá metade do salário por 6 meses, por falta de supervisão, e o imperador fica muito feliz em ouvir isso. Com isso, Noah se despede e, vendo-o tão tenso, Shirley pergunta para onde estão indo. Noah diz a ela que estão indo para a mansão do príncipe herdeiro, e Shirley imediatamente se prepara para uma briga, já imaginando o pior. No entanto, Noah assegura que, embora vá ser uma briga, não será uma física. Assim que chegam à mansão de Albert, Noah se ajoelha diante dele e se desculpa por não ter marcado um encontro antes. Albert diz para ele relaxar, porque ali são apenas irmãos, e o convida a entrar. Noah diz a Shirley para esperar lá fora, pois deixar seus guardas para trás mostra que ele confia em Albert. Albert então pergunta a Noah onde deveriam conversar, e ele diz que gostaria de ver seus jardins, que são realmente famosos e muito comentados. Assim que chegam ao jardim, Noah comenta que é esplêndido, especialmente aquela árvore de tronco duplo. Albert fica impressionado com seu julgamento e diz que a enviará para ele mais tarde, pois ele conseguiu ver seu valor em um único olhar. Noah fica chocado com aquilo, mas aceita o presente. Albert comenta que uma vez o presenteou com Leviatã como uma brincadeira, mas ele o dominou e lhe ensinou que um grande poder só pertence às mãos das pessoas que realmente o merecem. Noah aproveita e deixa e diz a Albert que o verão chegará em breve e o imperador irá para o norte para aproveitar o clima fresco de lá. No entanto, desta vez, ele planeja levar Albert junto com ele. Essa única declaração choca Albert mais do que qualquer outra coisa poderia, porque era seu dever governar o império no lugar do imperador. Quando ele ia para as estações de Montanha do Norte, ele pergunta a Noah o quanto ele sabe sobre isso. E Noah inventa uma história de que o imperador estava falando em ensinar pessoalmente a Albert algumas coisas sobre como governar o império. Albert não engole essa história, e ele sabe que foi chutado de sua posição como o príncipe herdeiro. Ele não faz birra nem age com raiva, apenas agradece a Noah antes de se afastar com uma expressão indecifrável no rosto. No entanto, naquela noite, enquanto Noah está ocupado lendo um livro, Zoe entra em seu quarto dizendo que uma mulher chamada Olivia quer encontrá-lo. Noah não conhece a mulher, mas confia que Zoe não o incomodaria se não fosse algo realmente importante. Ele deixa a mulher entrar, e ela lhe diz que Albert está planejando liderar uma rebelião armada para derrubar o imperador e tomar seu lugar ainda esta noite. Mas é aqui que esse vídeo termina. Lembrem-se de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Obrigado por assistir, e a gente se vê na próxima.